Paz do Senhor a todos, eu sou Tássio Siqueira. Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Eu sou o Van, né? E hoje nós estamos aqui com a cantora Poliana Siqueira. Que hoje veio falar aqui do seu CD, que se chama Não Importa o Seu Tamanho. O CD dela tem 14 faixas, sendo que 7 delas são músicas e 7 delas são playbacks. E para quem quer escutar o CD da cantora Poliana Siqueira, pessoal, tá nas redes sociais, tá lá no Spotify, vai lá no Spotify, baixa. Você vai ouvir todas as faixas de graça, né? Só vai ter a preocupação de baixar o aplicativo. E os playbacks também, para você cantar aí na sua igreja, no seu congresso, com um grupo de jovem. Tá tudo lá. E por que o CD se chama Não Importa o Seu Tamanho? Então, esse louvor é da pastora Lúcia, né? Que é minha pastora, minha compositora, minha mãe. E o título é bem diferente, né? Não importa o seu tamanho, por causa da história de Davi. E da onde é a origem da cantora Poliana, né? Qual é a sua trajetória? De onde você veio? Suas Então, raízes? eu sou pernambucana e a gente veio para São Paulo, né? Eu acredito que já era a promessa do Senhor. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a louvar e eu nunca esqueço de uma promessa que Deus me fez. Eu não sei como se chama aqui, né? Lá no Pernambuco se chama engenho. Então, não tinha energia nas casas, né? Mas você morava no engenho? Não, Você morava onde? na cidade. Ah, tá. Pode continuar. Então você morava na cidade, não no engenho. E aí nesse engenho que não tinha energia. Aí teve o pastor que estava ministrando o culto. Então, e a gente tinha que ir, né, fazer a obra de Deus e minha mãe levava eu pequenininha. E certo dia eu estava cantando, né, nessa casa, uma casa humilde, não tinha energia, como foi falado aqui. E Deus usou um pastor e falou para minha mãe, né, cuida bem dessa criança, porque ela vai gravar, na época era fita, ela vai ser uma cantora, ela vai fazer a obra de Deus. E eu nunca esqueço disso, né? Isso aí. Então, depois disso, você veio para São Paulo Aí ou teve continuou na igreja ainda? Aí teve todo o processo, né, que a nossa família passou para chegar aqui, né? E as promessas de Deus só se renovando. Você achou diferente as igrejas de São Paulo para as igrejas de Pernambuco? O modo dos crentes era a mesma coisa? Achei bem diferente, né? Porque lá, por exemplo, o círculo de oração é de dia. Começa das 9 horas da manhã, acaba às 5 e muita oração, muito louvor, muita palavra. E as vigílias lá em Pernambuco era igual aqui em São Paulo? As vigílias que os irmãos iam, não lembro? Eu não lembro muito das vigílias. Eu tinha 7 anos, era pequena. Mas só... eu lembro das Na vigílias, verdade, né? a gente... Nas vigílias lá, eu me lembro que a vigília lá era orando, eu acabava dormindo de joelho lá na cadeira. Porque orava a noite inteira. E aqui é mais um culto, né? As vigílias é mais um culto. Aí você veio aqui para São Paulo, né? E para gravar esse CD, como é que foi? Teve promessa, teve o que aguardar. Tem muitas pessoas que querem gravar CD, tem esse sonho ainda, né? Tem muitas irmãs que querem gravar. Eu conheço muita gente que quer gravar. E como foi, assim, a trajetória? Bom, não foi fácil, né? Aliás, toda promessa que Deus faz na nossa vida não vai ser fácil. Vai ser com lutas, vai ter dificuldade, mas é aquilo, né? Deus garante a vitória. Então, assim, chegou um momento na minha vida que eu chorava muito. Eu, Senhor, e as promessas? E a promessa era algo que queimava muito no meu coração, ardia no meu coração. Eu acredito que era o próprio Deus me despertando, né? Até que um dia, eu chorando, e Deus falando, eu vou cumprir. E usava vários vasos, falava comigo na palavra. E um dia, o meu esposo, né, que foi alguém que Deus colocou no meu caminho, ele falou, não desanimes, a gente vai gravar o seu CD. E ali ele e minha mãe me ajudaram, né? E é isso. É isso aí. Então, alguma pergunta aí? Não, voltando aqui, só para a gente contextualizar aí para o pessoal que não sabe, o engenho é uma fazenda, né? Lá em Pernambuco, de onde a gente vem, é muito comum, são fazendas onde plantam cana. Tá? E era muito comum, eu lembro também, minha mãe levava a gente para ir no engenho, a gente andava aí 4, 5 quilômetros a pé, no meio do mato mesmo, muito calor e sempre tinha culto nas casas, era muito comum fazer culto no lar, né? Nesse tipo de lugar que era longe da cidade. E
O CD também, daí tem uma coisa que as pessoas às vezes não comentam muito, que é o CD tem um custo, né? Ele acaba também não sendo algo barato. De graça, né? De graça, né? Às vezes As pessoas pensam. as pessoas às vezes falam assim pra gente. É de graça. Deu de graça o que você recebeu de graça, mas o CD ele acaba tendo um custo, né? Ah, também eu lembrei de algo, né? Então, algo interessante que tem desse CD, que eu gostaria de compartilhar com todo mundo, né? Que às vezes a gente se acha tão pequeno e que não tem condições, mas como Gideão falou, né? Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor tinha promessa sobre Gideão e eu tomei posse, né? Algo que é bem interessante é que quando eu fui gravar os louvores, eu não tinha. Eu lembro que eu rabiscava folhas e jogava, mas eu não sabia que era um dom de Deus. Mas aí, com o passar do tempo, né, que foi gravar o CD, eu não tinha louvor. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tentei comprar com os compositores, né? Que eu pensei, as cantoras, geralmente, os louvores delas são de outros compositores, né? E ali eu fui pesquisar. Até que achei um louvor que eu gostei muito. Quando eu fui perguntar, cada louvor era R$700. É isso que eu falei, que tudo tem um custo e não é pequeno. Né? Isso. Só que o que eu mais fiquei, assim... Como é que eu posso falar? Desejando, mais ansioso pra ter? Não. Eu fiquei mais, assim, impressionada. Foi um louvor que eu gostei muito. E fui perguntar para o compositor. Aí ele falou que era R$4.000. Ixi, 4 mil, hein? O custo é... E aí algumas pessoas falam assim, dê de graça o que você recebeu de graça. Às vezes não é, né? Tem um custo para você adquirir Porque isso. às vezes a pessoa usa mal o texto que Jesus falou, né? Mas Jesus estava falando ali de orar, né? E aí era bem longe, né, da minha realidade. Porque o 4 CD... mil, hoje ainda é longe. Hoje da ainda é realidade, longe. Né? Imagina, se a gente né? contar a inflação Em aí nos 2018, não foi que o CD saiu, mas com certeza você começou a gravar em 2017. Né? Porque o CD tem um tempo, um processo para ele você gravar e ele ser produzido, né? Quer dizer, R$4.000. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É longe da minha realidade. Né? Já estava difícil para mim gravar. E ali o que aconteceu? O meu irmão, que é o Ivan, ele falou assim para mim, vai orar, vai ler a Bíblia, porque Deus vai te dar os louvores. Irmãos, acredite, eu tenho até vontade de chorar. Porque o dom de compor se espalhou pela minha família, né? Minha mãe começou a compor, porque eu precisava dos louvores. Então, ela foi compor. Olha, se vira, eu preciso de louvor. A senhora tem um dom da palavra, vai fazer louvores para mim. E eu segui o conselho dele, né? Orei nesse propósito de gravar, de ter os louvores, né? A composição. E comecei a ler Bíblia. E aí o Senhor me deu vários louvores. Aí eu só escolhi 3. E aí tem uma composição que é de outro cantor, né, Manuel David. E também tem 3 composição da pastora Lúcia. E aí o Senhor nos deu. E parece que o Senhor ele derramou as bênçãos, porque começou a compor eu, minha mãe, minha cunhada, cantora Aline, né? E também começou a compor o Ivan, ele tem louvor também. E o meu pai, né? Também compôs hinos que vai ser depois eu falo, para o próximo trabalho. Então, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Você falou que você foi ler Bíblia. Qual é essa relação entre vou compor e eu tenho que ler a Bíblia? É porque muita gente quer compor, mas não quer passar pelo por processo de ler. Né? E estudar, entender, buscar. Como que é essa relação. Então, assim, eu já estudava a Bíblia, né? Porque desde pequena eu já estudo, já pregava a palavra do Senhor. E só que assim, para compor é diferente. Você tem que ir ao pé da letra, né? Você não pode colocar algo fora das escrituras. O que você acha, né? Você tem que colocar de acordo com as escrituras. Então, eu tinha que ler, analisar, reler, né? Para estar dentro da palavra. É um processo aí grande, né? E tem muita gente também que não sabe essa realidade do cantor, né? Evangélico. Que às vezes as pessoas não imaginam. Olha só. A Poliana Siqueira queria gravar uma música, gostou, sentiu vontade, mas quando ela foi... Uma música, pessoal, olha só, o cara pediu R$4.000. Acho que ela podia se lamentar, podia se reclamar, mas ela tomou aí uma outra experiência, que foi buscar, estudar, e ela mesma compor as músicas dela. Então, tem muita gente que não sabe também dessa realidade, né? Os cantores, eles
enfrenta muito obstáculo dentro das igrejas? As pessoas sabem dessa realidade. Por exemplo, você pagou quanto mais ou menos em cada música aqui? Aqui tem 14 faixas, né? 14. Né? Então, na época, uma faixa foi R$ 400. 400 Eu reais, sei que né? ao total eu paguei R$ 10.000 Só no CD. Fora com a cópia. com as cópias. Isso. Então, 4... Só que, assim, foi algo mesmo preparado de Deus, porque logo após que eu gravei, aumentou. Uma música ficou 1.200. Olha só, uma música 1.200. Quer dizer, é um investimento que você que quer ser cantor, você tem que fazer, né? Eu não vejo, às vezes, as pessoas com essa garra, né? Além do investimento financeiro que a gente está falando aqui, o investimento de estudar, de se... vai na escola dominical da sua estudar, igreja. de entender o que você está fazendo, buscar, entender de o que orar. é música, de buscar, de orar. Não pensa também que você vai escrever, como ela falou, de qualquer jeito. Ali vou escrever qualquer coisa aqui que o meu coração manda e às vezes não é o que Porque está escrito também na tinha Bíblia. o nosso pai que era pastor, né? Aí você perguntar também, tive esse entendimento, será que esse entendimento tá alinhado com a palavra? O cara vai dizer, não, isso aqui não tá, isso aqui tá. Porque às vezes também a pessoa pode ser meio, como é que eu diria assim, é o meu trabalho. A gente conheceu um cantor uma vez, eu não vou citar nome, ele era da nossa igreja, que ele compunha umas músicas muito bonitas até, mas ele tinha um problema de erro Com a língua portuguesa. da língua portuguesa. E às vezes você ia dar um conselho para ele, ele não aceitava. Pessoal. Ele ficava bravo, ele não queria. Ele dizia, não, mas Deus me deu. Eu digo, eu aposto que Deus te deu o hino correto. Correto. Não deu errado, né? Mas às vezes você também tem que se aconselhar, né? Com outras pessoas. E isso é interessante porque, para quem quer gravar um CD hoje, né? Muitas pessoas te perguntam como é Sim, gravar várias um CD, pessoas me perguntam. Aí quando eu falo, explico, né? Aí elas acham que é fora da realidade também delas. Porque às vezes a pessoa vê o mundo do lado de fora, né? E o mundo do lado de fora é uma coisa. A pessoa vê a Poliana Siqueira, ela vem, vai cantar, né? Aí vê ela de um jeito e pensa que é um mar de fantasia, né? Mas olha que ela teve que investir. Uma música, pessoal, R$ 400. Quer dizer, o seu CD, ele teve um valor. Na época, porque foi Deus mesmo no negócio. Porque logo após que eu gravei já aumentou. Só puxando o gancho, logo após a cantora Aline Eliane, que a gente vai falar também um pouquinho aqui, que tem algumas composições da Poliana, gravou no mesmo estúdio e era R$ 1.000 cada faixa. Cada e faixa, não né? foi E um aí tempo você, depois. às vezes, tem aquele dinheiro, ou junta aquele dinheiro, faz aquele esforço para gravar, né? E quando você vai vender um CD para um irmão, e você já tá com aquela dívida. Você já tá devendo a locadora. Você já começa a devendo. gravadora, A né? gravadora, o Você estúdio. já tá devendo ao estúdio esse dinheiro. E você tá esperando, né? Vender o seu CD para conseguir pagar suas contas, né? E tem muito irmão que não entende. É bom a cantora estar aqui falar disso, porque tem muito irmão que não entende essa realidade também, né? As pessoas não entendem, ela vê muito... Não sei, ela pensa só, né, no mundo, vê o mundo por fora, mas não sabe a realidade de como é um cantor Processo, evangélico. né? Ou quando o cantor evangélico vai numa igreja, né? Tem gente que às vezes... não sei nem se eu vou falar, é melhor não falar essas coisas, não. Vamos falar só das coisas boas. Então foi um processo aí. Você falou E depois você começou a compor, depois você também passou música para outros, né, louvores para outros cantores, como eu já citei aqui, a Aline Eliane, que já passou por aqui, já fez uma entrevista com o pastor Ivan Siqueira. Também tá no Spotify, né? Também está no Spotify. Do CD dela, que também tem 7 faixas, 4 são suas composições, né? Verdade. E fiz também um pra cantora Genilza, que ainda vai gravar, né? Genilza ainda tá vindo aí Então também. é isso aí, o Da talento... igreja, né? Qual a sua igreja? Você não falou aí pra gente? Tochas Acesas. A igreja de Tochas Acesa, né? Lançando aí vários aí cantores. Já Vários cantores. temos Cantores e 3, compositores, né? Cantores e compositores. Pastora Lúcia Siqueira, uma benção aí, uma mulher de Deus, super inspirada. E quando você chegou lá na gravadora, qual foi o seu sentimento de ver que quando você tinha 7 anos, falaram dessa promessa? E quando você chegou lá na gravadora, que você viu o estúdio, que você já tinha suas músicas, qual foi o sentimento? Foi uma emoção muito grande, né? Uma emoção que eu não sei nem explicar. Eu não sabia se dava risada, se chorava, se agradecia a Deus. Sei que foi uma bênção, algo assim muito chorado, né? Muito esperado, porque outra coisa que a gente também tem que entender é que quando Deus faz uma promessa, não vai cumprir amanhã, né?
tem o tempo, tem um processo, tem a espera, tem a renúncia. E quando eu cheguei lá, foi um misto de emoção, né? E também tem a luta, né? Porque tem gente que tem a promessa, mas não corre atrás também, né? Tem gente, eu tenho uma promessa de Deus, vou ficar em casa aqui. Que vai chegar e não, né? Vai chegar, não vai é verdade. cair de paraquedas. Às vezes não é assim, né? Às vezes você tem que matar o gigante. Você tem que atravessar o deserto. Eu sempre falo para os irmãos que Deus prometeu uma terra que emanava leite e mel ao povo de Israel, né? Olha a ideia, Deus, eu vou tirar você da escravidão, eu vou dar uma terra para você que emana leite e mel. Mas a terra não estava vazia, né? Tinha os montes, tinha gigante, e os vales tinha carro. E a Deus falou assim, ali é a terra, é só atravessar o Jordão, né? E conquistar. Então, para quem tem também a promessa, né? Acreditar e começar a buscar seu sonho. E ter a coragem também, que tem muitos que não têm, que nós falamos no outro vídeo, de investir na sua promessa. Tem muita gente que não tem essa já escutei coragem isso. aí. Tem gente que tem um sonho, mas não lança teu pão. Mas ele tem medo de lançar o pão dele nas águas, de fazer o bolo para o profeta, de dar os peixinhos para Jesus. O que é que você tem a dizer assim para essas pessoas? Eu já escutei isso, inclusive, né? Alguém falar assim, eu não tenho coragem de dar isso. Só que assim, quando Deus ele tem uma promessa, você tem que investir também, né? Para que venha dar frutos. E também você tem que entender que nada vai cair do céu. Você tem que correr atrás e Deus vai dar o crescimento. Deus vai colocar pessoas certas também para te ajudar, né? Porque Deus também ele coloca pessoas certas para nos ajudar, para dar uma forcinha. Tem gente que acha que não vai precisar de ajuda de ninguém, né? Eu já vi pessoas falando, que é Deus que vai me ajudar, mas também não é assim, Deus vai colocar... Outra coisa interessante que agora eu lembrei, que realmente quem me vê assim, cantora Poliana, não, eu tenho uma equipe atrás, eu tenho intercessores atrás, né? Que tem me ajudado, que tem me apoiado, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa, né, de ajuda, de apoio. E tem outra coisa que é interessante que eu queria falar, é que às vezes as pessoas também acham que, esse era a sua promessa, vamos gravar. Mas depois que gravou, não acabou, né? Não. Depois que gravou, vem outra luta. Vem outra etapa na vida, outra etapa né? na vida, né? Porque a vida é igual o mar, né? Feito de Quando etapas. você passa uma onda, tem outra. Né? Então, queria gravar, eu não tinha música. Aí teve que ler Bíblia, orar, jejuar, compor. Agora eu tenho as composições. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que gravar. Quer dizer, tinha uma onda, não tinha o trabalho para começar a obra. Não, agora eu tenho os material. Agora você tem que gravar. E você gravou outra etapa, né? A vida é assim. Aí foi divulgar o seu CD, né? E continua aí, né? E cantando muita igreja também. Verdade, né? Primeiro veio aquele processo de as pessoas não te reconhecer, não te dar a chance. É difícil. O começo, eu acho que é a fase mais difícil, né? Mas depois, com a nossa vontade, força, insistência também, né? As pessoas vão vendo que o trabalho é sério, né? Que estou aqui para levar a palavra de Deus, né? E eu posso falar que Deus já mudou demais a minha vida. E assim, o começo é difícil, mas depois o Senhor vai abrindo as portas. Hoje, graças a Deus, já tenho um reconhecimento. Hoje, graças a Deus, tenho sido muito convidada. A agenda está cheia. Tem hora que eu tenho que falar, esse mês não posso atender, porque a agenda está cheia. E Deus só está dando crescimento, né? Porque Ele conhece o coração e Ele sabe a intenção. E a minha intenção é levar a palavra do Senhor, né? Como foi feita a promessa ali quando eu era criança. E está se cumprindo. Inspirar pessoas, né? Tem gente que está precisando ouvir um hino, está naquela depressão, está naquela tristeza, está achando que não vai conseguir. Inclusive, esse louvor, Não Importa o Seu Tamanho, eu recebi um testemunho, né? Quando a pessoa me contou, eu queria chorar. Porque assim, a gente fica muito feliz, é muito gratificante você poder fazer a diferença na vida de alguém. Né? Não por você, mas pelo Deus que você serve. E pela diferença, né? Porque tem renúncia, é o que eu já tinha falado. A gente se dedica, né, para levar a palavra do Senhor. E chegou um testemunho para mim, né, alguém falando assim, olha, a minha amiga estava dentro do quarto, é escuro, porque ela apagava a luz, ela ficava isolada dentro do quarto. E quando ela colocou no YouTube, ela viu... Não, aliás, foi no Facebook. Ela abriu o Facebook e eu tinha postado o meu clipe, Não Importa o Seu Tamanho. E quando ela escutou esse louvor, porque o coro fala assim,
Vá porque eu sou tua força. E ela falou que sentiu uma força tão grande que ela falou assim, eu vou sair desse quarto. Ela levantou e falou, não quero mais ficar aqui. Foi para a igreja e aquela depressão saiu. Eu fiquei muito feliz de receber esse testemunho. Então, é a diferença na vida das pessoas. E tem chegado testemunhos falando, olha, eu escutei seu louvor, Deus fez isso. Inclusive, eu posso contar algo rapidinho? Pode contar. Tudo Quando a que você gente, quiser. tempo. inclusive, chegou outro testemunho até a mim, né, que eu fiquei muito emocionada. E até hoje, quando eu falo, eu fico bastante assim mexida, assim, o que Deus ele pode fazer através do louvor, né? Assim que a gente veio morar aqui, né, em Itaquá, todo o processo, aí a minha mãe comprou o terreno e não tinha não tinha casa, aliás, né? Era só mato e poucas casinhas estavam começando. E aí eu escutava no radinho velho, louvor e começava a cantar. Até que alguém falou assim, olha, fala para sua filha parar de cantar, porque está incomodando. E se ela não parar de cantar, a gente vai denunciar. E assim, eu fiquei muito triste com isso. Eu falei, Senhor, o Senhor me fez a promessa de louvar e as pessoas ser curadas, de louvar e as pessoas querer ouvir a minha voz. E agora eu estou nesse processo de não poder louvar, sendo que não tinha quase casa, eram poucas casinhas, né, que estava começando o bairro. E ali minha mãe falou assim, filha, não para de louvar, continua louvando. Se tiver que te prender, você vai ser presa, mas você vai igual Paulo e Silas, adorando o Senhor. Eu falei, quer saber, eu não vou parar de louvar, né? E assim, porque é uma perseguição, né, contra o evangelho. Enquanto isso, depois as casas foram fazendo casas, comércio, né? O bairro cresceu demais até. Hoje a gente mora numa avenida, só tem mais comércio. E assim, eu via pessoas escutando músicas, né? Do mundo alto, ninguém falava nada. Isso é uma coisa interessante, né? O evangélico, ele realmente é mais perseguido. Porque o pessoal ouve música secular, ouve funk, ouve forró, ouve rock, ouve rap. Você pode ouvir de tudo. Eu mesmo já escutei muito rap na minha vida, né? Eu conheço aí rap de A a Z, né? Porque passei um tempo afastado da igreja. Mas realmente, quando você ouve qualquer outro tipo de estilo de música, não existe perseguição. Mas quando você coloca uma música gospel... Eu até lembro de uma igreja que nós estava, pessoal, aqui de um bairro aqui de Itaquá, que na época a igreja ela estava entre dois bares. Era a igreja bem pequena, né? Eu não lembro o nome do bairro, ele fica para cá, depois do Pinheirinho ali. A igreja ficava entre dois bares, né? E a gente nem se escutava dentro da igreja, a gente não se escutava. E chegou a polícia e parou o culto, que disse que foi denunciado, porque a igreja estava fazendo muito barulho. E a gente até falou para os policiais, esses bares aí, né? O bar roda à noite. Eles, não, mas não tem denúncia contra o bar, tem denúncia contra a igreja. Quer dizer, você já enfrentou esse problema, né? De alguém já querer parar o seu sonho, já querer dizer, não cante. Já parar a obra. Né? Parar a obra, mas você persistiu, né? Então, aí quando finalmente o bairro cresceu, muitas pessoas escutando músicas e alto o dia inteiro, ninguém falava nada. Eu falei, quer saber? Eu vou adorar o meu Deus. E aí foi construída também a igreja, né, em cima. E eu pegava todo dia, eu ia para a igreja e ensaiar. Todo dia eu tirava 1, 2 horas e ia adorar a Deus. E ali louvando, até que do outro lado da rua tinha uma loja, né? E uma moça falou para outra moça da outra loja, eu posso conhecer essa moça que fica louvando? E ela veio, falou com a minha mãe primeiro, depois a moça falou comigo, eu falei, com certeza, ela pode me conhecer. E quando ela entrou para dentro da igreja, né, que é na mesma rua, ela falou assim, moça, você pode louvar para mim? E eu achei um pouco bem estranho, né? Eu lembrei dos americanos, que só eu louvando lá e só ela lá de braços cruzados, olhando para mim e chorando. Olhava para mim e chorava. E eu, meu Deus, cantando assim, meio que sem graça. Mas amém, né? Fiz a vontade dela. E ali, louvando o Senhor, ela chorava. E ela falou, quando eu terminei de louvar, porque a gente está acostumado a cantar para muita gente, né? E cantar para uma pessoa assim é
um pouco assim, fiquei meio assim, achando Se esquisito. sente meio constrangido, né? Não é o normal, né? Mas aí depois eu entendi o que era que Deus queria naquela hora. Aí ela falou assim, moça, eu vim aqui porque, pra você que não sabe, eu tava com câncer no seio. Dá vontade de chorar. Eu tava com câncer no seio e quando você louvava, Deus me dava uma paz muito grande. E eu tava com medo. Eu tava com muito medo, mas quando você louvava, eu sentia que aquele medo ia embora. E ali eu não queria fazer nenhum tratamento. Na verdade, ela passou pela mão do médico, né? Que a gente acha, Deus vai curar. Se tiver que passar pela mão do médico, Deus vai ser com você também. E ali ela falou assim, eu tive força para passar pelo tratamento e fui curada. Mas eu acredito que foi através do louvor. E ali eu fiquei muito emocionada, né? Porque se espalhou também esse testemunho também, né? Todo mundo fala, nossa, olha o que Deus fez na vida dela através de você. E ela também falou assim que, olha, Deus vai te levar em muitos lugares. E você vai ser sustentada, né, pela sua voz, né? O que outrora estava sendo o quê? Tinha pessoas falando, cala a boca. Depois o Senhor estava usando aquela mulher, na verdade ela não era crente, né, para falar isso para mim. Então eu acreditei que foi Deus, mesmo ela não sendo evangélica, mas ela recebeu a palavra de Deus. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para as pessoas é que muitas vezes a gente se prende muito às críticas. Você vai numa igreja e tem 12 pessoas, só um exemplo. 10 pessoas não gostaram do seu louvor, ou não gostaram do que você fez, mas 2 gostaram. A gente tem que se focar naquele que gostou, né? A gente tem que se focar naquilo que vem de bom. Esquecer muito essa coisa que vem de mal, as pessoas que vêm para criticar, porque crítica todo mundo tem. Jesus foi criticado, né? Aí todo Verdade. mundo que vem é Jesus outra perguntaram coisa. também, você quer ser famoso? Por que você não vai para Jerusalém? Por que você vai ficar aqui? Você já ouviu isso? E Eu como já você- escutei também algumas pessoas falando, eu não gosto da sua voz, é que eu não gostei do seu louvor. mas- Só que depois elas mesmas vêm falar, eu gosto do seu louvor e eu gosto da sua voz. As mesmas que falam, depois... É importante acreditar no sonho, né? Porque Acreditar. tem gente que na primeira crítica quer parar, né? Quer parar, a gente tem que acostumar Não com, quer com as acreditar. críticas. Ou a pessoa se sente, ninguém acredita no meu sonho, né? Mas eu penso assim, eu acho que você, em todos os setores, você, todo mundo, tô falando de uma forma geral, acho que quem tem mais que acreditar no nosso sonho ou no nosso chamado, Somos nós. somos nós mesmos, igreja, né? Eu já falei isso para um rapaz uma vez. Eu disse, a pessoa mais que tem que acreditar no seu sonho é você. E quando uma pessoa chega para você assim, admiro o seu trabalho, quero tirar foto contigo, eu vi você lá na internet, vi louvando em outra igreja, como você se sente assim? Qual a sua eu reação? fico muito feliz, né? Muito gratificante a gente ver o reconhecimento do nosso trabalho. E, assim, eu não sei nem como explicar, eu fico feliz. Você foi nessa outra igreja aí e cantaram lá o seu hino, né? Fizeram uma homenagenzinha ali para você. É verdade. Você estava esperando por isso? Eu fico muito, assim, surpresa quando eu chego nas igrejas e vou louvar meu louvor e toda a igreja começa a cantar. Eu falei, então, eles estão ouvindo. Como você se sente nesse momento? Eu me sinto muito feliz, porque antes de gravar, né, eu tinha muitos sonhos. Eu tinha um sonho de ver aquela multidão cantando o louvor meu. Eu até ficava falando, só vocês! E ficava imitando. Aí hoje, quando eu chego na igreja, eu falo, só vocês. E a igreja canta. Aí eu fico muito feliz. Nossa, é muito gratificante. É isso aí, pessoal. Então, eu quero dar um conselho assim para você, né? Não desista, não olhe para os obstáculos, né? Porque vai vir. E às vezes você não recebe nem apoio da tua própria, como posso falar? Da Família, família, dos amigos. amigos, né? Eu, graças a Deus, recebi muito apoio. Às vezes tem aquela pessoa que fala, vai, a gente te apoia, e depois na hora de apoiar, as Mas pessoas não compartilham o conteúdo, Mas não te ajudam. eu acho que é tudo um processo Mas na é um nossa processo, vida né? também, né? Porque a gente tem que ter força, né? Porque Deus também falou para Jeremias, se você não aguenta aí o povo da tua cidade, quando você chegar em Jerusalém. E eu, às vezes, falo também para os irmãos, digo, você quer ir até onde? Você quer ser o melhor boxeador da sua cidade? Você vai enfrentar os melhores da sua cidade. Agora, você quer subir um patamar mais? Você quer ser o melhor do estado? Então, você vai ter que enfrentar os melhores do estado.
que é um patamar mais elevado. Você quer ser o melhor do país, da nação, da federação? Você vai ter que enfrentar os melhores da federação. Você quer ser o melhor do mundo? Então você vai ter que enfrentar o mundo, né? E acreditar aí e ver os sonhos, né? A Poliana falou aí o testemunho dela lindo, que a mulher estava com câncer, né? Ela estava percebendo, né? Ela estava lá louvando, mas outra pessoa estava escutando. Outra pessoa está escutando. Olha que interessante, né? Então tem muitos irmãos aí que também tem chamado, tem sonho, mas o medo, né, Poliana? De lançar o pão nas águas, fazer o bolo do profeta, dar os peixinhos para Jesus. A pessoa tá com esse medo aí, veio segurando, dizendo, eu não posso fazer isso, porque é muito. Você imagina aquela mulher, ela só tinha aquele pouquinho, né, que ela ia fazer pro filho dela e morrer. Aí aparece o profeta, que é aquele negócio, ó, Deus tem uma promessa grande para você, mas você tem que se dispor, você tem que também acreditar. E às vezes Deus vai pedir antes de entregar a promessa. Então a Poliana está aí com testemunho, né, hoje. Graças a Deus ela tem um CD dela, não importa o seu tamanho, que também está no YouTube. Também está no YouTube, né? E todas as plataformas digitais. Se digitar Poliana Siqueira, pessoal, você encontra. YouTube, Deezer, Spotify. E você deu uma entrevista também para um canal, não foi? Um outro canal lá de Ceará, agora eu não me lembro. Iguatu, Ceará. Né? Imagina, sei lá no Ceará, Iguatu. Como você sente assim, outro estado falar do seu nome, né? Você está lá no outro estado do Brasil, em outro lugar do Brasil. Você já imaginou isso? Eu fico muito feliz, né? Inclusive, o meu CD tem chegado também em várias cidades, estados, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Minas Gerais. O Malafaia tirou uma foto aí com o seu CD, não foi? Com o da sim. Aline Eliane, né? E quando você viu lá nas redes sociais? Lá... Na verdade, ele não só tirou a foto, ele comprou o CD. Né? Porque foi assim, a minha Malafaia, né? Olha só, é uma coisa muito interessante. Gente, vocês... Desculpa, porque eu sou muito emotiva, né? Aí eu fico falando das promessas e eu já tenho vontade de chorar. O que aconteceu? Minha mãe foi para o Rio de Janeiro, né? E eu estava em casa orando. Eu estava orando. Eu falei, Jesus, já que a tua serva está lá no Rio de Janeiro, eu queria muito conhecer o pastor Silas Malafaia, né? Silas Malafaia. Porque eu aprendi a gostar muito dele através do meu pai, né? E eu acho que os dois têm um jeito muito parecido. E ali ninguém sabia. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia. Eu estava de joelhos orando, Senhor, eu quero conhecer o pastor Silas Malafaia, né? E quando, de repente, ele sem saber de nada, eu estou lá na sala, ele chega. Filha, olha isso aqui, olha com quem sua mãe tá. Ele chega com o celular e mostra. Né, o pastor Silas Malafaia. Naquela hora eu dei tanta risada, eu não sabia se chorava, se pulava de alegria. E eu fiquei muito feliz, porque Deus ele escutou a minha oração, né? E ali a minha mãe falou que quando foi tirar a foto com ele, né? Aí ela já estava para ir embora, esqueceu de dar o CD. Na verdade, ela ia dar para ele, abençoar ele com o CD. Ela esqueceu, aí ele falou assim, não, volta aqui. Você não vai me dar o CD, não? Eu vou comprar. E ali ele comprou, ele não quis. Ele abençoou o ministério. Interessante isso aí, né? Eu fiquei, nossa, muito, muito feliz. Muito feliz de coração. É isso aí. E novo projeto, novo sonho, vai começar quando? Então, né? Tudo indica que a partir de janeiro, fevereiro, né? A gente já está trabalhando, na verdade. Mas que vai ser lançado por essa data, né? 2022. Já está em estúdio. Já estamos em estúdio, já estamos gravando já. Agora falta o quê? Mixagem. Esses processos, né, que tem na gravadora. E agora a gente tá, né? Colocar a voz, né? Agora a gente tá, né, ali num período de... Pandemia? Não, num período sobre tecnologia que a gente tá migrando. Transição. Né? Transição, isso. Num período de transição, a gente teve ali no começo um disco. Quem vai lembrar do disco? A gente que é velho vai lembrar, né, mano? Eu lembro ainda um pouco, meu pai escutava. Fita, ela falou, né? Fita cassete. Depois veio as fitas. Eu comecei com a fita cassete. Eu comecei a cantar Cassiane com a fitinha. Cassiane. Depois veio as fitas cassete. E agora, né, depois veio o CD, né? O CD
E agora o CD vai ficando um pouco para trás, a nova geração, né? A gente que é mais nostálgico ainda gosta de CD, dessas coisas. Na verdade, eu tô gerações, me despedindo, né, do CD, meu filhinho. As novas gerações vêm Foi o único, eu já tô me despedindo, porque agora é plataforma digital. Agora vem todas nas plataformas digitais, né? E vão ser lançados aí todos nas plataformas. Isso, todas as plataformas digitais vai estar lá. E a gente vai ficar lançando o single, né? Sim, e hoje em dia fica mais acessível, né? Você pode, aqui como o Van falou, você pode usar o Spotify. Irmão, só baixar aí. Os irmãos têm que baixar o Spotify, né? Porque os irmãos vão pra igreja, já baixa E é direto. de graça. Aprende o CD aí, a música da cantora. No o hino, YouTube, você canta, né? Já vai o... Como é o nome? Do Black? Playback, já vai o playback. Você tem o YouTube Music também, que você... todo mundo ouve, todo mundo assiste vídeo no YouTube, todo mundo E consome ajuda o conteúdo. ministério também, né? De uma forma... como é que eu poderia dizer a palavra? Ajuda tanto financeiro, porque o cantor recebe, mesmo que é pouco, tá? Nas plataformas digitais o valor é pequeno, mas também para chegar a outras pessoas. Quanto mais você ouve, o YouTube entende, as plataformas entendem que aquilo é legal e ela começa a divulgar para outras pessoas. Coloca no carro aí. Coloca no som, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho R$10, R$15, que seja o valor do CD, para abençoar o cantor. Mas você já ouviu uma vez no YouTube? Você pode compartilhar, não custa nada, é só você ir lá compartilhar. Outras pessoas, igual você falou aqui, uma pessoa que você nunca viu, vai ouvir, vai ser impactado pelo aquele trabalho. Então, existem várias formas da gente ajudar também o cantor, né? Então tá chegando aí novidade, Novidade. né? E quantas músicas você pretende gravar agora? Então, lançar? agora vai ser 6 louvores lançados, né? E 2 composições é da minha pastora Lúcia, né? Pastora Lúcia, que é a minha compositora oficial, né? Eu falo. E estão muito lindos. Nossa, eu não tenho nem palavra para agradecer a Deus. A letra que ele tem dado na vida da serva dele, né? Que é uma mulher de oração, mulher de garra, mulher de força. E eu só agradeço a Deus pela vida dela, né? Eu acho que nem todo o dinheiro do mundo iria pagar essa benção, né? E assim, tem 2 da pastora Lúcia, deixa eu lembrar direitinho, é isso mesmo. 2 louvores da pastora Lúcia, aí tem um louvor meu, né? Eu pretendia gravar outro meu, só que eu falei, não, eu só vou colocar um no momento, né? E tem de mais 2 compositores, só que agora me fugiu da memória. Me fugiu da memória o nome deles, deixa eu ver aqui. Então é isso aí, pessoal. Mais 2 compositores. A cantora já está trabalhando aí. Você também, que tem seu sonho, né? Acompanha pra você ver. Aí o primeiro já demorou mais. Ah, tá. Um é da Áurea Soares, que é uma compositora lá de Pernambuco. Né? Ela compõe hino para Eula Cris, para várias cantoras, né? Um louvor é dela. E o outro louvor... Deixa eu ver. Que me foge, gente, da memória. A Áurea é uma boa compositora. A minha esposa, a Aline Eliane, vive vendo aqui as lives dela. Ela faz várias lives aí no Instagram. Tem várias composições. E conterrânea, né? Pernambucana. Conterrânea, pernambucano. Pernambucano faz umas letras que eu vou te falar, viu? É Deus na terra. Deus no céu, Deus na terra. Quem eram as pessoas que você gostava de ouvir? Depois que falaram Aí também o compositor Evandro Paz, né? Ele que fez... O louvor eu te escolhi com mais um outro compositor, que eu não sei o nome ainda. Eu esqueci, deu branco. Mas que Deus abençoe a vida dele. Ele faz louvores também pro Gerson Rufino, a Angélica Azevedo, vários cantores também, que já tem nome, né? Graças a Deus. E não paguei R$4.000, viu? Olha, porque não é no meu orçamento. E tem isso, né? Tem Até isso. nisso, gente, Deus cuidou, porque assim, foi algo assim simbólico, né? Eu falei, é Deus mesmo, porque, né? Um louvor é R$700 se for exclusivo. E olhe lá. Um louvor só para gravar, né? Sem o estúdio, só o compositor. Depois você vai pagar o estúdio. Né? Que o estúdio para gravar é outra coisa. Estúdio, arranjos. E eu falei, esse aqui foi Deus que me deu mesmo. Toma, minha filha, é seu. Né? E de pessoas que já têm nome, né? Já é conhecido pelo Brasil. Eu fico muito, muito feliz. O que você ia começar ali, então vou continuar já que você parou, que é... E referências, né? Todo mundo tem uma referência.
Todo mundo cresce ouvindo alguma coisa, ouvindo um cantor que você olha, eu que você quero. admirava. Você se inspira. Às vezes, quando você começa a cantar, você não vai cantar perto, ou no mesmo estilo, ou próximo àquilo. Mas a gente tem sempre alguém que é referência na nossa área. Quais são as suas referências? Então, eu cresci ouvindo Cassiane, né? Como já tinha falado, Fita. Cresci ali Cassiane, louvando só Cassiane. Depois que a minha mãe trouxe uma fitinha da Mara Maravilha, aí que foi outra cantora que eu conheci, assim, que eu só conhecia Cassiane e Mara Lima, só que eu não cantava os hinos da Mara Lima, só cantava Cassiane e os hinos da região, né, da época lá, no Pernambuco. Só que depois, né, quando eu cresci, para quem não sabe, gente, alguém olha e fala, nossa, você é uma bênção, né, eu sou fruto das orações do meu pai e da minha mãe. Eu já me desviei, né, que adolescente é terrível, né, para desviar. Da vida, né? Desviar, não, como é que fala? Se afastou, né? É. Se afastei do caminho do Senhor. Mas depois eu voltei, eu não aguentei, gente. É como fala o louvor: quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Tem um testemunho com o pastor, né? Que você queria cantar, né? O pastor que era o nosso pai. E ele falou, né? Não, só vai cantar se... Ah, é verdade, porque quando eu estava afastado, vinha aquela vontade, quero cantar. E eu pedi para ele para cantar, e ele falou assim, não, você só vai cantar quando você voltar para Jesus. E foi um remédio, nem tudo a gente tem que falar, meu filhinho, faça. Tem hora que é correção, né? Eu falei, tem que voltar para Cristo, né? E... Talvez se ele permitisse, você ia ficar nesse, eu canto um pouco na igreja, que é o que infelizmente acontece com muita gente, né? Eu vou para a igreja, eu canto. Aí eu não vou para o mundão, mas o pastor, né? O pastor Ivan Siqueira, né? Ele era rígido. Ele era. Você quer? Quer. Ou é tudo, não tinha meio... Não tem meio termo, não tem morno, né? Não tinha meio termo, não. Tinha que... Ou é quente ou é frio. Aquelas ideias dele. Mas que foi bom, né? Que aí você teve que decidir ou tudo ou nada. E voltou para a igreja, né? Aqui é uma ilusão da juventude. Não tem nada lá, pessoal. Você que nasceu... Você nasceu no berço evangélico? Desde pequenininha. Então, já tinha promessa. Você nasceu no berço evangélico... Você sabe de onde você nasceu e de onde você tem que estar, né? Verdade. E é igual Jesus fala, é o filho pródigo. Não tem outro caminho, né? Só Jesus é então, você o ouvia caminho, fita, é a naquele, porta, naquele é a tempo vida. era difícil de ver que ela ouvia só Cassiane, porque só tinha a fita da Cassiane, né? E eu fico impressionado. E os louvores regionais, né? Tipo, tinha a harpa, dos cantores regionais que tinha lá. Então, você vê, pessoal, como era a dificuldade naquela época. Você já imaginou? Você só ouvia Cassiane porque você não tinha acesso, não tinha acessibilidade. Não tinha acesso. Né? Como hoje eu vejo muita gente falando, né, fala muito do cantor, que o cantor quer aparecer, que o cantor quer ser estrela. Mas aí eu falo, não, você não calçou o meu sapato, porque eu já vivi época de não ter energia. Minha mãe levava 3 filhos para ir cultuar, nós 3 aqui, né? Ia cultuar no culto, longe de casa, andando quantos quilômetros? 5 quilômetros, 6. Uma luta ali, mas estava lá. Fazenda. Fazenda ainda era um lugar. Às vezes a pessoa fala assim, caminhando, você pode pensar que é caminhando na zona urbana, numa cidade. Não, a gente tá falando de caminhando na zona rural. Eu lembro muito bem, você caminha ali pelas estradas de terra à noite. Em Pernambuco, como é muito quente, sempre tinha poeira, né? Era muita poeira. E às vezes você passava por pequenas vilas. Era aí que eu sempre tinha medo, porque pequenas vilas sempre tinham cachorro, né? E a gente tinha medo, Às vezes à tarde, da noite, né? Quem é de Pernambuco, lá de Grande, né? Que nem a Cantoropoliana, vai saber aí que eu vou falar. Que você vai ali de Laje Grande ao Junçaral, né? Isso. Tem um lugar muito perigoso ali. A pé pra adorar Deus. Apertado da hora, quem conhece sabe. Quem conhece sabe. Então, e aí as pessoas às vezes não entendem que as coisas vão mudando, né? A tecnologia... Então, quando Deus nos chama, eu comecei lá de trás. Para hoje, o Senhor está me chamando para frente de uma câmera, por exemplo. Muitos não entendem, acham que quer aparecer ou alguma coisa do tipo. E, na verdade, não entende que é o chamado de faz Deus. Como Davi, né? Porque os irmãos de Davi estavam na guerra. Era homem de guerra, era homem valente. E veio Davi, e Davi perguntou assim, o que é que vai acontecer se o cara matar esse gigante? Os irmãos dele ficaram com raiva dele, né? Então, tem muita gente que não sabe a sua história, a sua vida, a sua caminhada, aí vem julgar sem conhecer a história da pessoa. Em vez de apoiar aí, irmão, vamos apoiar, irmão, os cantores evangélicos,
as pessoas evangélicas. A gente tem que brilhar. Eu sempre falo para os irmãos, a gente tem que brilhar. Jesus falou o quê? A luz tem que fazer o quê? A luz, Jesus disse, né? Ela tem que brilhar. Ela é colocada no velador. Ela não é colocada dentro do alqueire, né? Para que todos vejam. Igual a Poliana. Se a Poliana não aparecer, não cantar o hino dela, quantas pessoas estão aí com depressão, estão tristes, estão desempregados, estão sem esperança, né? E às vezes ali o cara vai ouvir, tá ali no YouTube, vai ouvir a cantora Poliana, vai ouvir a cantora Aline Eliane, vai ouvir outras cantoras, vai ouvir outras pessoas, e a mensagem vai chegar. Porque Jesus não disse o ide? É o ide. O evangelho ele vai se propagando. A gente tem que influenciar a sociedade. E resumindo, né? Aí quando cresci e tal, como eu falei que desviei, voltei para casa do Senhor, aí minha mãe falou assim, Poli, ela tinha ido para Minas Gerais e falou assim, tem uma cantora que tá fazendo o maior sucesso. Nisso, irmãos, eu estava naquela luta, sabe? Eu tinha voltado para casa de Deus, só que eu estava naquela luta de me firmar. Porque é fácil para você se afastar, mas para você firmar é difícil. Retornar. Criar uma raiz, sabe? Pegar firme mesmo. E eu estava nessa fase assim, quero pegar firme com Deus. Quero pegar firme com Deus. Nada vai me afastar. E ali minha mãe vai me dar... Na época, era MP3. Era um aparelhinho bem pequenininho. Ah, MP3 Player, lembro, né? E eu, na A época... gente tá ficando velho. Eu trabalhava entregando panfleto, vai vendo. Eu entregava panfleto de gás lá em Arujá. E ali eu estava entregando e todo dia eu escutava aquele louvor. Todo dia eu escutava o sabor de mel. Todo dia eu escutava. E Deus falava fortemente comigo nessa parte que fala, Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Eu falava, Deus, o Senhor vai me levantar, eu creio. E eu escutava e eu tentava... Na verdade, eu estava tentando aprender para cantar, né? Eu estava retornando e estava uma missão de louvar um louvor na festividade. E eu estava aprendendo o louvor e Cassiane, Damares, né? Então, assim, esse louvor que me fez, assim, sabe, não sei, me deu uma força tão grande esse louvor também da Damares. Então, foi uma cantora também que eu me inspirei bastante. Não vou falar que eu imito ela, porque eu não imito, né? Porque eu quero ser eu, Poliana Siqueira, aquilo que Deus me der. Mas ela, para mim, é uma inspiração. Damares e agora a Eula Cris, né? Uma cantora que também eu gosto demais, demais, dos louvores, das letras. Então, essas são as cantoras que eu mais gosto no momento, né? Gosto também do louvor do Gerson Rufino. Assim, eu sou eclética, gosto de muitos cantores, mas esses são os meus preferidos. Você sente assim, mais afinidade, né? que também são pentecostais, né? Tipo... que eu canto pentecostal, mas é um pop pentecostal. Já não é aquele pentecostal lá do Rio de Janeiro, que é mais... Como é que eu posso falar? Mais a raiz. Que é mais corinho de fogo, Corinho né? de fogo. Então, Tem eu louvo também, mais eu não pop. sei se você vai falar, mas... E aquele testemunho do rádio que você tinha, que a pastora quebrou? Ah, tá. Sim, eu tinha um... Tá, quando eu tava afastada do caminho do Senhor, eu colocava... Eu tinha um rádio. Não sei se eu tava afastada nessa época. Tava. Aí eu Lembro coloquei... Eu coloquei uma música lá, né? Chamada Dilema, que eu gostava De na que é época. esse cantor aí? O cantor Nelly, americano. Nossa, gente, eu gostava demais desse cantor Nelly, né? Eu não podia ouvir essa música. É Dilema. E aí, eu lembro que na época também que eu ia escutar essa música Dilema, era MTV. Eu tinha que ficar esperando o clipe, ó. Aí passava o clipe, quando terminava, eu tinha que esperar, ó, mais horas para escutar de novo. Então, era embaçado essas épocas. Então, assim, eu lembro que eu fui colocar no rádio, a minha mãe pegou, tomou, né, o rádio da minha mãe e falou assim, aqui não, aqui você não vai escutar. Aqui é só louvor para Deus. E tacou o rádio na parede. E quebrou. Eu fiquei morrendo de raiva dela. E só que hoje eu agradeço. O rádio voando. Vai, eu falei, que ignorância, que ignorância. Ela falava, não, aqui é só louvor para Deus. Porque, na verdade, hoje eu agradeço a minha mãe e meu pai, né? Porque se não fosse eles, eu não ia estar essa benção, né? E é como fala, a gente é o sacerdote da nossa casa. É como Josué, né? As pessoas esperam muito da verdade do pastor, né? Ah, que olha o membro do pastor, mas na verdade na sua casa é você que tem que colocar pastor, a ordem, né? Se você não indicar o caminho, às vezes o jovem se perde, né?
Verdade. Então você tá falando aí o testemunho a gente falou do nosso pai, né? E na E verdade, da pastora quebrou o rádio e disse aqui na minha casa não, né? a gente foi criado bem rígido, né? Foi A rígido gente, mesmo. ó, quem é de Pernambuco sabe. A igreja lá era, não sei hoje porque eu tô por fora, mas naquela época era muito rígido. A gente não podia andar de bicicleta. Que o pastor já chamava os pais e antigamente não é como Jogar hoje. bola. O pastor que falava, o pastor que mandava. Nesse caso aí, de bicicleta, só para contextualizar, as meninas só usavam saia. As meninas não podiam usar calça. Então, para andar de bicicleta, de saia para menina, era meio complicado, né? Não podia usar Então, aí short. proibia-se as Calça. meninas de andar de bicicleta por causa disso. Não, mas porque era aí de já saia. é muitas vezes mais Era, costume, né? Não... Era mais costume. É, mas- Tem- meu tem- caso, eu era criança, né? Não podia usar um short nem que fosse no joelho, não podia. Não podia passar uma base na unha. Então, assim, foi muito rígido. Eu não podia passar um brilho nos lábios. Então, a coisa assim, que eu falei, Deus... Não, eu falava assim, quando eu crescer, eu vou me desviar, porque era muito Uma pressão, né, pro jovem, né? né? Todo extremo ele é Não perigoso. podia jogar futebol também, não podia, tudo era o capeta, meu Deus do céu. É né? como eu falo, todo extremo não é legal, né? Tipo assim, o extremo que eu não posso fazer nada e o extremo que eu Que posso pode fazer fazer tudo, tudo. né? Então, o crente ele tem que ter um equilíbrio, como Paulo mesmo ele fala, que a gente tem que ser moderado. Né? Mas nesse caso aí do rádio é interessante também, né? Porque hoje em dia que eu já vi, né? Às vezes, infelizmente, os pais ainda de ver o filho colocar lá a música secular, ainda apoia, né? E hoje em dia apoia funk, pessoal, né? E nós estamos falando de música que daquela época para hoje não era muita coisa também, né? Antigamente era mais música romântica, tem né? e tem Até os pais- funks antigamente era bem Quer dizer, romântico. então, nós aqui fomos criados numa linha rígida. E eu, sinceramente, eu não me arrependo, eu não tenho trauma nenhum, né? E hoje falta isso. Quer dizer, hoje, para você estar aí onde você está derrubando os gigantes que você tem derrubado, lá atrás talvez a gente não entendesse. Porque a gente não entende quando está passando o processo. Mas hoje você compreende, né? Então, você só canta em igreja pentecostal, você é de origem pentecostal, você cantaria em outros grupos? Então, outros grupos evangélicos? Meu estilo é pop pentecostal. Mas eu canto aonde me chamar. Não importa o lugar. Pode ser na rua, pode ser na igreja comunidade. Inclusive, semana passada eu cantei numa igreja comunidade. Gosto muito. Já tive 2 convites para cantar na igreja presbiteriana, né, que é a igreja tradicional. Ainda não tive a oportunidade de chegar, né? Só foi negócio... como falar? Só negociei, mas Negociação. não tive ainda essa chance de cantar lá, mas eu creio que eu vou chegar, né? Já tive 2 convites, e então, para mim, não importa a igreja. Eu estou ali para adorar a Deus. Eventos, cruzadas, vigílias. Aonde convidar, a gente vai levar a palavra do Senhor. É isso aí. Mas pergunta... E aí, a gente falou do CD chegando a outros estados. E você já foi em outros estados? Já cantou aqui fora de São Paulo? Então, já cantei em Minas Gerais, né? Aliás, sempre vou para Minas Gerais. Só esse ano que eu não fui. A cidade de Minas. Extrema. Aí, ó. Já tive convite também para cantar em outro estado lá de Minas, só que agora eu esqueci o nome. Outra região. Porque é muito lugares, né? E já fui para a Bahia, né? Na verdade, a Bahia foi assim. Meu pai foi para visitar o pai dele. E eu orava muito para Deus para reencontrar meu avô, porque eu sou muito grata a ele. Talvez, gente, eu vou chorar. Talvez ele não saiba, né, assim. Porque, como fala, a gente se distanciou assim. Veio morar aqui, ele mora em Pernambuco. Distância física, né? É assim, não ter acesso à internet, né? Porque outras pessoas que têm que falar por ele. Então, assim, eu queria muito rever meu avô. Era um desejo do meu coração. E quando o meu pai foi, ele ia com a minha mãe, eu não estava nos planos. Eu falei assim, Senhor, eu quero ir. Eu sinto que essa é a minha única oportunidade. E ali, meu esposo falou assim, quer saber? Se você quer ir, você vai. É o desejo do seu coração, você vai. Eu falei, tá bom, eu vou. E ali fui com meu filhinho, né, o Samuel. Foi minha mãe, meu pai, o Samuel. E quando eu cheguei lá na igreja, na Bahia, e eu não consigo ficar parada, eu quero ir para a igreja. Aí o pastor me fez o convite. Eu fui, na verdade, com a minha tia.
Quando chegou lá, o pastor fez o convite. Você pode vir cantar aqui? Eu vou pegar os seus CDs e tal. Aí acertei com ele e fui cantar. E acho que durante o tempo que eu estava lá, fui em 2 igrejas, né? Em outra cidade também, que era um pouco distante. E na igreja do pastor João, até lembrei o nome dele. Aí, pastor João da Bahia. E já pegou os CD, já vendeu. Tem até foto lá no minha página do Facebook, Instagram. E foi benção, né? Foi algo que foi por acaso, assim. Eu não fui para louvar na igreja. Eu fui para visitar meu avô. Deus fez, aliás, Deus abençoou 2 vezes, né? Porque eu visitei meu avô e ainda fui convidada para cantar na igreja do pastor. Ele vendeu meus CDs, também. Foi benção. Isso aí. E você tem algum conselho para alguém que, como você, quer gravar, quer cantar, tem um sonho de gravar uma música, de ser cantor? O que você aconselha para a pessoa? Bom, o primeiro conselho que eu dou é esperar. Assim, se você tem aquele desejo mesmo no teu coração, é esperar. Porque às vezes a pessoa não tem condição, né? Então, igual eu, tive que esperar. Fui orar, vai pro joelho, vai pedir para Deus, porque Ele realiza. E depois, irmãos, Deus ele nos dá condições. Aí você vai ter que investir, né? Às vezes Deus pode usar alguém para te abençoar, ou Ele pode abençoar você trabalhando e você investir no teu trabalho. Esse é o conselho que eu dou, né? Esperar, orar, investir no seu trabalho e a luta, né? Como eu falou, nada vai cair do céu. Deus te abençoando e você correndo atrás. Esperar é ficar parado, ou esperar é você ir se preparando para quando esperar as coisas orando, esperar jejuando. Porque às vezes o cara pensa que esperar é tipo, eu vou ficar parado. Esperar, que ela quer dizer assim, né? É você esperar o tempo, mas dentro desse tempo você orando e se dedicando, buscando. Igual você falou, né? Porque assim, durante todo o tempo da promessa, né? 7 anos de idade. E até eu esperar essa promessa, eu não fiquei parada, né? Exatamente. Eu me desviei 1 ano, mas foi pouco tempo. Mas durante a minha vida toda, esperando, eu estava ali na igreja. Para quem não sabe, né? Que acha que, já chegou de cima, não. Eu limpava a igreja. Até hoje, se tiver que limpar a minha igreja, eu limpo. Limpava a igreja, porque hoje já não tem mais necessidade, né? Deus preparou uma irmã, ela cuida da igreja, a irmã Alexandra. Então, Deus já preparou alguém, né? Mas eu tive meu tempo que eu já fui do grupo das crianças, depois fui para o grupo dos jovens, fui líder dos jovens, depois fui para o círculo de oração, já fui dirigente do círculo de oração, inclusive. Depois, quando eu casei, né? Aí eu fui para o grupo dos jovens, novamente como líder, né, que antes eu só participava. E ali Deus preparou. Eu falei, agora chegou a hora de Deus quer dizer, se eu esperar, trabalhar. Mas você estava ativa dentro trabalhando, da igreja, né? Tá esperando a promessa, mas você tá liderando trabalhando o grupo de e aprendendo também, tava né? limpando a igreja, depois o grupo das irmãs, né? Pregando também, né? Cantando, cultos quer dizer, nos trabalhando, lares, né? Esperando o momento e se Momento preparando correto. para o momento certo, né? culto Não nos era lares também, monte, vigília. monte vigília, Não ficava parada, estava sempre ali trabalhando também, né? que é o que muita gente não quer fazer. Quer dizer, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Mas às vezes você também tem que passar um processo ali dentro da sua igreja, trabalhar, ajudar o pastor, ajudar os grupos das irmãs. Ajudando na festividade. Na festividade. Quer dizer, e aí também você lendo Bíblia, orando, depois compondo seus próprios hinos. Aí quando você chegou numa etapa, pronto, agora eu vou gravar o CD. Quer dizer, o esperado do crente, engraçado pessoal, é isso aí. Engraçado também que chegou uma época na minha vida que eu não tinha desejo mais de cantar. Foi algo que foi apagado, sabe? Foi algo que renasceu, na verdade, em mim. Porque o meu projeto era só assim. Eu queria trabalhar, eu queria ser cabeleireira. Eu queria só trabalhar, ter minha casa, meu esposo e meu filho. Só que Deus, ele mudou tudo, né? A promessa lá atrás tinha que se cumprir, né? E, de repente, eu queria gravar, chorava. E Deus, ele mudou assim, gravei. Deus mudou totalmente. Deus falou, tem algo grande com você. Eu quero... Você falou você falou de cabeleireira, mas você dá dica de cabelo no Instagram também, né?
Por isso tá com o Gente, cabelão aí de Rapunzel. é porque aí, né? assim, gente, eu tinha um sonho. O crente pode dar dica de cabelo. Pode, em nome de Jesus. Se Ou você só- quer que seu cabelo Ou cresça... só as irmãs da congregação que Né? pode. Então, se você quer que seu cabelo cresça, siga a Poliana Siqueira, porque eu Lá dou no- dicas também. É porque, assim, a história do cabelo, pra muita gente isso é besteira, mas cada um sabe Teve uma onde irmã que ligou pra mexe. você falando com depressão, que o cabelo dela não Várias crescia, pessoas, não gente, foi? me liga perguntando das receitinhas que eu passo de cabelo. É muito engraçado. Então, é assim. Porque eu estraguei eu tinha um cabelão lindo. Era loira. Quem não sabe, Era loiro. Aí ficou morena agora. Vocês sabem, cabelo natural, né? É outro nível. E o meu cabelo era... Se você ver Lauriette, no começo era o meu cabelo aquele. Era um cabelo enorme, eu não cortava nem as pontinhas. Não por santidade, porque eu gostava mesmo. E ele era cacheado nas pontas, coisa mais linda. Até que um dia eu queria ser loira. Era uma obsessão, vou falar logo. Eu achava que eu só ficava bonita se eu fosse loira. Então, eu estraguei meu cabelo, na verdade. Então, aquilo ficou como uma obsessão. Pintava, dava uma semana eu já estava lá descolorindo. Porque eu queria muito, muito loiro. E até que eu sofri um corte químico. Eu sofri um corte químico e o meu cabelo veio parar aqui na orelha, gente. O desespero quando eu coloquei a mão e saía tufos de cabelo. E ali eu escutei um testemunho de uma mulher que o pastor orou na hora, o cabelo dela cresceu. E eu tava nessa esperança. Senhor, porque acontece com ela, comigo não, Senhor. Faz meu cabelo crescer aqui na hora. Aí Deus me fez entender que isso serve também para CD, viu? Que não é na hora. Eu tive que cuidar, tratar, tirar a química, cortar as pontinhas de 3 em 3 meses. Né? Ter paciência. Ó, cai tudinho no CD também. Tem gente que pergunta, né? Liga pra você ou... Pergunta. Então, meu cabelo, para quem não sabe, também eu tenho um testemunho que eu fiquei com depressão, né? Então, assim, eu fiquei só o osso, eu fiquei dentro do quarto, que foi no processo que eu estava voltando para a igreja. E eu fiquei com uma depressão muito profunda, né? E eu falo, se eu não tivesse meus pais maravilhosos, que estavam ali orando, me dando conselho, eu nem sei o que seria de mim, né? E eu sou muito grata, né? A pastora Lúcia, a pastor Ivan, meu pai, que hoje descansa no Senhor. Eu sou muito grata a eles. E assim, o que aconteceu? Eu fiquei com a depressão muito forte. Minha autoestima foi lá embaixo por causa do meu cabelo. Ele ficou aqui, loiro, bem curtinho. Não pela cor, mas porque eu mesmo estraguei, né? Porque, pra mim, cabelo loiro é lindo. E assim, o que aconteceu? Eu ficava orando pra Deus. Eu quero meu cabelo grande de novo, Senhor. Eu quero meu cabelo como era. E ficava orando, até que eu vi lá as receitinhas, cronograma capilar, eu não sabia de nada disso. Eu tentando 7 anos, eu estava tentando 7 anos meu cabelo crescer e não crescia. Até que um dia eu vi esse cronograma capilar, eu falei assim, eu vou começar esse cronograma e meu cabelo vai crescer. E quando eu cheguei na igreja, inclusive, os pastores falavam assim, cabelo que não cresce, irmão, vem aqui na frente que eu vou ungir. Aí eu era a primeira da fila. Eu falei, Jesus, Tá vendo? Esse aqui é o cabelo... ungir, tem que ungir o doente, né? A Bíblia fala que doente, né? tem que ungir o doente. E o cabelo faz parte do meu corpo. Não cresce, 7 anos, Senhor, eu vou pra frente. Por Deus, gente. Os pastores falavam, cabelo que não cresce, vem aqui que eu vou ungir. Eu ia pra frente, o pastor ungia meu cabelo. E não é que Deus deu o crescimento, mas eu fui ali cuidando. Agora as irmãs vai tudo querer Lá no Instagram, vai lá no essa Instagram, dica né? aí. Nossa, tem as uma irmã dicas. lá, que eu não vou falar o nome dela, mas ela sempre manda mensagem, irmã, me ajuda. Eu quero meu cabelo grandão de novo, então eu ajudo. É assim, é autoestima, né, gente? Estima da pessoa. Cada um se sente feliz de um jeito. Tem pessoas... Por exemplo, a minha mãe tinha um cabelo enorme, lindo, e ela gosta do cabelo curto. Ela se sente bem, eu já não me sinto. Mas eu acho lindo também, tem muitas... Você falou que as irmãs da congregação passam por você de Pai de Deus. Ah, é verdade. Pai de Deus, gente, né, se eu tô no... Eu falo assim, eu sou... Elas nem sabem que eu sou da Assembleia, né? Mas assim, eu tô no mercado, passa tanto irmão quanto irmãs. Passa, paz de Deus. Aí eu fico sem graça, né? Assim, paz de Deus. Porque já pensou, você vem conversar algo assim, eu não tô por fora. Tô na rua, paz de Deus. Tô no centro lá da minha cidade aqui de Itaquá, paz de Deus. Todo mundo acha que eu sou da congregação.
É isso aí. Então você que quer dicas de cabelo, além de ser cantora, dicas de cabelo aí com a Dica de cantora cabelo. Poliana Siqueira, vai lá no Instagram dela e Ai, vê as hoje eu me sinto muito receitinhas aí, né? feliz. As irmãs que estão com depressão. Apesar que às vezes a gente não acha que determinada coisa seja importante, mas para muita Pra muita gente, gente né? É importante. Ah, tem- inclusive assim, Van, porque assim, essa época eu tava tão feia, gente. Assim, eu tava muito magra, né? Que a depressão deixa a gente feia. Tava muito magra, semblante de triste. As pessoas até falavam assim, nossa, como você tá abatida. As pessoas chegavam. E hoje não, ela chega e fala, nossa, como você tá linda, né? Nossa, como você tá diferente. Até as pessoas que eu já estudei, assim, que me vê antes nessa época e me vê agora, fala, nossa, como Deus transformou a sua vida, né? Você tá totalmente diferente. Como esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina e ela falou assim, né? Nossa, como você tá diferente. Não, nem parece aquela Polly. Deus te transformou da água pro vinho, né? Então, eu fico muito feliz, muito gratificante. Porque Deus mudou tudo, até, né, até o visual. Porque, não que eu era feia, tá, gente? Eu era bonita. Só que ali eu estraguei meu cabelo, eu fiquei muito magra. Alguns, uma depressão, né? Tem, alguns tem gente que acha processos que da minha evangélico vida. não pode entrar em uma depressão, né? Que às vezes, até muita gente por ignorância não sabe Fala tratar que uma é- pessoa fala que que depressão é tá dentro da demônio. igreja depressiva. E algo assim que mudou também minha vida, também foi o apoio da... Duas coisas que me tirou da depressão, né? Foi a palavra de Deus e a minha força de vontade. E também aquelas pessoas que me deram conselho. Porque, assim, eu estava em casa dentro do quarto, né? E eu falei assim para Deus, Senhor, eu não quero tirar minha vida, mas eu não tenho vontade de viver. Tô sendo sincera com o Senhor. E eu ainda conversando com Deus. E ali, uma irmã falou assim, vamos no círculo de oração. Eu falei, não vou não. Aí ela, vamos no círculo de oração. Eu não tinha vontade de nada, eu só tinha vontade de trancar. E ali ela falou, vamos. Aí eu vim, né, na tocha acesas. E quando eu cheguei, a irmã, era a primeira vez que ela ia pregar. Ela, gente, eu não sei pregar, é a primeira vez. Mas quando ela começou a falar ali, o Espírito Santo tomou ela de um jeito que falou dentro da minha alma. Sabe quando Deus fala? Por isso que eu falo assim, tem gente que fala, qual é a cura para depressão? Tem cura para tristeza? Tem, Jesus. A palavra dele cura. Não adianta, isso não tem cura. Tem. A palavra dele cura qualquer depressão, tenho certeza. Se você abrir o coração e se você deixar Jesus Trabalhar. entrar, ele cura. Aconteceu isso comigo, né? E aí, o que aconteceu? Essa irmã pregou sobre Elias. Elias na caverna. Elias não tinha ânimo. Olha só a palavra que ela prega sem saber que eu estava passando aquela situação. E ela começou a falar de Elias na caverna, que em seu ânimo ele pediu a morte para Deus. E Deus falou, Elias, levanta-te, a caminhada é muito longa. Nisso daí, irmãos, eu chorei tanto. Eu falei, Senhor, eu não quero mais essa depressão. Eu comecei a ir para as igrejas. Eu falei, eu não quero ficar com a mente desocupada, né? Quero ocupar nas coisas do Senhor. Ia para a igreja, ia para culto nos lares com essa irmã. E aí, um dia, né? Minha mãe falou assim, filha... Porque, assim, quando eu tive o Samuel, meu filhinho, eu acho... Ninguém falou, ou eu não levei esse caso a nenhum médico. Mas eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. Porque quando eu olhava para ele, eu não sentia nada. Aí, o que aconteceu? Minha mãe falou, Polly, você não pode falar isso, Poliana, porque ele é lindo. E ali, gente, acredite, eu não sentia nada pelo meu filho. Eu olhava para ele, não sentia amor de mãe, como as pessoas têm aquela emoção quando nasce, né? Porque quando ele nasceu, eu só olhei assim para ele e nada, não sentia. Mas a partir do momento que a enfermeira falou assim, olha, ele vai ficar internado porque ele tá... É amarelão que fala, né? Tá muito alto. Nossa, gente, quando eu olhei pro olhinho dele, eu senti um amor tão grande de mãe. Aí sim, foi como Deus me revelou o amor de mãe ali. Eu chorava, chorava. Eu vinha para casa, eu escutava o choro dele. Eu ia tomar banho, eu escutava o choro dele. Eu sei que eu chorei muito, 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 muito ali. Era um amor muito grande, assim, pelo meu filho. E ali, depois tudo que ele veio para casa, aí eu continuava naquela tristeza, Porque a depressão, você não vai ser curada ali... Estalar de dedo. Na hora, é uma luta. É uma luta. E ali minha mãe olhou para mim, quando ela falou essa palavra, foi ali que realmente Deus me curou. E eu falo que meu filho também faz parte dessa cura. Assim, Deus sabia o que eu precisava, né, para me sair daquela depressão. E minha mãe falou assim, Polly, agora você tem que ser forte, porque você tem um filho e essa criança depende de você.
E ali me deu uma fortaleza e pronto, Poliana, saiu aquela tristeza, saiu aquela angústia, saiu tanto aquela, sabe, aquela tristeza, aquela depressão não tem mais em mim, a ponto de quê? De eu perder meu pai agora, né, nesse ano, é bem difícil eu falar, e não ter depressão. É algo assim que eu fico bem surpreendida com Deus, porque por menos eu fiquei, e por uma coisa mais grave, né, algo que foi uma fatalidade assim na nossa família, eu não estar com uma depressão. Eu falo que foi Jesus mesmo que me curou. E é aquilo, né? Não vai ser na hora, mas vai ser o tempo, a tua luta também, a tua força de vontade de querer vencer, né? E eu falo, eu venci, né? Para quem está com depressão, que conselho você daria hoje? Eu daria buscar a Deus, assim, ler a Bíblia, que é algo, assim, que muito importante. Porque a palavra de Deus fala que ela penetra até na divisão da alma. Onde que é a divisão da alma? Eu não saberia te responder, mas o Senhor, Ele sabe. Então, a palavra é um essencial. Você lê, você buscar aí no culto, né? Às vezes você lê, mas você não entende. Aí Deus usa uma pessoa para falar com você através da palavra, através de um louvor. Eu daria, tudo um processo. eu daria um conselho de buscar mesmo, de ir numa igreja, de ler a Bíblia, de escutar louvor dentro de casa, de não se entregar também, né? De querer lutar. Isso aí. Às vezes a pessoa não tem força, né? Mas ela tem que entender que é um processo. Igual você falou, né? Às vezes eu não tinha aquela força, mas e às vezes não é do dia para a noite. Eu fui num culto e isso me foi liberto. Verdade. Às vezes você vai num culto, volta animado, Inclusive, mas no outro dia Ivan, você tá triste. Inclusive, o que aconteceu? Eu fui numa campanha na casa de uma irmã da nossa igreja e Deus me falava 21 dias. Você vai entender. Deus me falava 21 dias. E eu falava... Aí, quando eu falei para a pastora, né, ela falou, mas 21 dias é muito. Por que não só faz 7? Eu falei, não, Deus colocou no meu coração 21. A irmã ainda fez eu pagar preço. Porque ela falou, não deu 21, já tinha dado, mas ela falou, não, falta 3. Eu até falei para a irmã que era 3, né? Mas eram 21 dias seguidos? É, ou 21... dia por semana? Não, uma vez por semana. Dá quase um ano, hein? Toda quinta-feira. 21 semanas. 21 semanas. Eu acho que era 21 quinta-feira. semanas. E ela ainda fez a gente ir mais 3 dias. Eu até falei para a irmã que foi comigo, que é a irmã Gisele e o Edmilson, né? Que é um obreiro abençoado. Edmilson. Era só nós 3 que ia. E eu falei para a irmã, vamos fazer, né? Porque a Bíblia fala, se te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Então, vamos fazer a vontade da irmã, né? Deixa ela achar que ainda falta 3. Mas não era porque ela queria a gente ir lá, né? Mas amém. Ela é uma benção. E eu sei que a gente ia... Quem é a irmã? Pode falar? A irmã Eufrásia, Irmã mulher de Eufrásia, Deus. mulher de oração. Aí ora, né? Mulher guerreira, eu tenho muito Ora. respeito pela vida dela. Pra orar igual Eufrásia tem que ter força. É uma mulher muito guerreira de Deus. Um abraço aí pra Diaconisa Eufrásia aí do Jardim Caiubi. E assim, 21... Diaconisa, né? Da Tocha Meu Deus, ela vai ver. Até hoje ela acha que era... Mas então, e Deus falava para mim, 21 dias. E ali a gente foi. E Deus falava, vai ter salvação de vidas nesse lugar. Vai ter salvação. E eu falava, meu Deus, eu tô ficando doida porque só vem eu e a dona da casa, né? E quando eu cheguei lá, já quase, né, para terminar a campanha, não tinha ninguém, só eu e ela, e a Gisele e o Edmilson. E Deus tô falando novamente, vai ter salvação. E quase no final, para acabar, tinha uma vizinha dela, eu não vou falar o nome, tá bom? Tinha uma vizinha dela, ela convidou para o culto, vai lá na minha casa. E foi as duas, foi 2 jovens. E quando chegou lá, depois a menina foi um dia e sumiu, não vi mais ela. Quando foi no último dia, ela foi, mas só que ela não aceitou Jesus lá. E eu, Jesus, o Senhor falou que era salvação de almas. A filha da irmã Eufrásia aceitou, mas ela não permaneceu. A outra moça não quis. E essa outra moça que aceitou Jesus lá, ela não aceitou. Ela veio aqui na igreja Tocha Acesas e aceitou Jesus. Só que nisso, gente, para você ver que as coisas não é do dia para a noite, há um processo. Ela veio para a igreja depois, já estava no mundo. E eu estava ali inconformada, né? Porque eu estava pelejando, trazendo ela para a igreja. Eu, meu Deus, que isso, né? Ela estava vindo, eu já estava tão feliz, né, dela estar vindo. E ela se desviou. Eu falei assim, eu vou falar um monte para ela. Volte para a casa do Senhor. E ali depois,
ela voltou para a igreja, né? Hoje ela não está aqui conosco, mas está firme. E ela aí, é evangélica hoje em dia. ela voltou para a casa de Deus, né? E eu falei umas coisas para ela, né? Porque ela veio me pedir uns conselhos e pela palavra ela estava errada. E eu dei uns conselhos e ela não falava mais comigo. Eu falei, meu Deus, eu não podia ter falado assim, porque a gente se policia, né? Só que aí eu falei, não, foi o certo, foi a palavra. Depois ela veio e falou assim, muito obrigado, porque se não fosse você, eu não estava na igreja. Entendeu? Foi uma correção assim que foi para o bem. E ela voltou para a igreja, está firme, formou a família dela, né? Tudo na igreja. E ela mandou até uma mensagem para mim. Poliana, muito obrigado, que se eu estou na igreja hoje é por causa de você, da pastora Lúcia, entendeu? Então, assim, é muito gratificante isso. Então, é algo que o Senhor, ele me ensina, como o irmão falou ontem, né? Da árvore. Você não vai plantar semente, ela já vai crescer. Você vai plantar a semente, ela ainda vai o quê? Formar raiz, é isso? Eu não sei muito de agricultura. Agricultura, mas vai começar então, a raiz, mas, né, vai começar, né, ela vai ter estrutura para Ela virar uma crescer, árvore, para leva ter um tempo. folhas, para ter frutos. Pra ter frutos. Então, assim, para mim, isso é o ministério. É como uma árvore. Você vai plantar, você vai ter raiz, vai crescer as folhas, vai dar o fruto. Aí você vê que o fruto é por último, né? É o que a gente mais quer, o Ainda vai ter que fruto. colher o fruto. Só que a gente ainda vai ter que esperar. Né? Só que E também, né, a época, né, de dar aquele fruto. É. Por exemplo, esses dias eu tava atrás de romã pra minha Não garganta. achava. Eu falei, e ninguém não tem acha. não, Não, aqui não não tem. tem, não tem. Ela O tem meu na esposo feira. procurando em todo lugar, Eu o digo, Pedro na feira Martins. Não tem, não. Todo mundo falava, não é a época, tá entendendo? Tem coisas que vai ser na época do Senhor. Você tem que fazer a tua parte. Por exemplo, eu gravei meu CD, né? Já fiz clipe. Então, eu tô fazendo a minha parte e o tempo é do Senhor. Mas eu já tenho visto, assim, grande o mover de Deus, o trabalhar, os testemunhos, criancinha cantando. Esse dia eu tinha colocado até o louvor da cantora Aline, né? Que foi um louvor que eu compus para ela, que fala sobre Davi. E eu tinha colocado um pedacinho, fiz o cover, né? E quando terminou, a irmã mandou o áudio do filho dela chorando. Irmã, por favor, manda o resto do louvor, porque eu só tinha postado no status um pedacinho, um trecho. E ela, manda agora que meu filho tá aqui chorando. Aí eu mandei ela, ó, ele parou. Ela mandou o áudio do menininho chorando. Coisa mais linda. Eu gosto do exemplo da árvore porque ele tem uma parte que vai ser cíclico, né? Vai fazer um círculo. A árvore deu fruto. Aí não acabou, a vida da árvore não acabou. Depois que ela deu fruto, vai vir outra estação. Na outra estação vai cair as folhas. Depois ela vai florescer de novo e depois vai dar novos frutos. A gente vai ficar nesse ciclo. E às vezes as pessoas pensam, Deus vai me abençoar. Quando me abençoar, acabou. Não. Acabou o problema, acabou As coisas vão continuar, né? E o cantor, por exemplo, ele tem que estar em todo tempo ensaiando, cuidando da voz, tem que abrir mão de muita coisa, não toma gelado. Como é que é isso? Ai, Como é que você Jesus. cuida da voz? Como é que você ensaia? Como que você faz esse tipo de coisa? Então, quase todo dia eu tô ensaiando, para falar a verdade, né? Deu uma pausinha agora, mas eu vou retornar já. Assim, tô ensaiando mais os meus louvores, né? Inclusive, assim, eu só canto tô cantando um louvor que é fora do meu repertório. O resto é tudo do meu repertório. Mas, assim, eu ensaio quase todos os dias, né? Deu uma pausa agora, mas estou voltando. E nessa questão de gelado, a gente não pode tomar gelo, não pode tomar nada gelado, suco, refrigerante eu já não posso mesmo, né? Porque eu passo mal. Sorvete. Então, eu ia Sorvete. chegar nessa causa. Porque o sorvete é onde eu mais sofro. Porque eu tenho muita vontade de tomar sorvete, colocar coco, tacar um monte de coisa ali dentro. Então, assim, para mim, a questão mais difícil é o sorvete. Que realmente eu estava até falando esses dias. Porque a minha voz sumiu. Eu ia cantar na igreja, a minha voz sumiu. Sumiu de um jeito que eu ficava com vergonha, né? De, tipo assim, a cantora, cadê a voz? Não tinha. Por questão do sorvete. Então, assim, é algo que eu falei, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que tirar da minha vida. E o seu clipe, como foi fazer o seu clipe? Aquele Ai, momento que você estava lá. Nossa, foi maravilhoso. Na verdade, é muito emocionante, né? O clipe é uma parte que eu gosto bastante. Já é outro trabalho, dentro do mesmo trabalho, já é outro nível, né? Outro patamar. Então, eu também tinha esse sonho, sabe? Eu vi as cantoras cantando,
fazendo o clipe. Eu falava, um dia vai chegar a minha vez, Senhor. Então, assim, Deus já deu a benção completa, porque, assim, eu fiz o meu CD na gravadora WL Studio, que é uma gravadora, assim, que, gente, que eu amo demais, eu tenho muito carinho, principalmente pelo Elito, que foi que fez a mixagem do meu CD, e o Eliezer de Tarsis, que fez os arranjos, né? E, assim, ele também é compositor, é cantor, é uma benção do Senhor, né? E, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Elito, porque, assim, gente, ele é uma pessoa de palavra, né? Quando eu fui gravar meu CD, eu demorei para concluir. Nossa, foi demorado. Se fosse outra pessoa, pelo contrato, né, já tinha... Inspirado o contrato. Não tinha mais obrigação. Mas ele deu a palavra, ele me ajudou, sabe? Tudo que eu falava, ele tá certo, Paulo. E até hoje ele é assim. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu sempre falo, quando eu chegar lá, eu não vou esquecer, porque ele foi uma pessoa ali de palavra que me honrou. E ali ele já ofereceu o clipe. Na verdade, o meu clipe, Não Importa o Seu Tamanho, foi o primeiro. E eu ganhei esse clipe, na verdade, de uma amiga da minha mãe, que ela é advogada. Olha, para você ver como que Deus trabalha. Ela falou assim, pode... Aí ela ainda pediu para ele fazer um precinho menor. Ele tirou deu um desconto, né? E ali eu fiz o meu clipe, foi patrocinado. Eu falo, foi Deus, né? Foi Deus, porque Deus, ele toca nas pessoas para tá abençoando. E eu fiz Então, eu fiz o primeiro clipe, né, na própria gravadora. E foi o Não Importa o Seu Tamanho. E o segundo, né, eu falei assim, Senhor, agora tá na hora de eu fazer o segundo, que é o Louvor Você Vai Vencer. E ali a gente procurou quem fazia, né? Aí eu achei um rapaz que fazia... Ele faz trabalho para várias pessoas. Aliás, foi indicação de um amigo meu, né? Ele gravou até o vídeo dele pregando e eu canto no final. E ali eu procurei ele, a gente gravou e foi benção. E eu gostei bastante. E tá disponível no YouTube, né? Pra quem quiser ver. Como é o nome do clipe? Você Vai Vencer. Você Vai Vencer. Então, digitou Você Vai Vencer. Não importa o seu tamanho também. Dá um like lá, se inscreve. Já se inscreve muito no canal, já aproveita. Entendeu? Já está contribuindo com o ministério da cantora, né? Porque até uma alma que você ganha, uma pessoa que vai lá... Às vezes a gente acha que isso não é importante, mas uma pessoa que vai lá, assiste um clipe seu, dá um like no seu trabalho, ele também está contribuindo para você ganhar almas, ele também vai ser participante daquela alma, né? Porque você também está estimulando o cantor, está ajudando ele a fazer mais trabalho, mais projetos... Né? Porque quanto mais a pessoa assiste, né? Tem pessoas que já me falou, Polly, eu coloco o CD... Eu estou em casa fazendo minhas coisas, né? Lavando a louça, lavando roupa, eu coloco o som bem alto. Coloco no YouTube, no Spotify e escuto para, né, ajudar e também porque eu gosto do seu louvor. Tem uma irmã que toda vez que ela vai escutar, ela me manda o vídeo que tá escutando lá. Porque, assim, é importante para nós, né, gente? Porque, assim... esse negócio de falar de dinheiro é um tabu, né? As pessoas acham, tem que fazer pelo amor, tem que fazer pela obra. Sim, com certeza, mas o que você faz hoje em dia sem o dinheiro? Sem dinheiro, né? É igual eu falei, eu não vou nem no centro da minha cidade sem dinheiro. Eu não vou falar para o motorista, em nome de Jesus, me coloca aqui, né? Então, as pessoas têm que ajudar também, têm que contribuir, né? Assim, dando que se recebe, né? Eu também, quando vem as pessoas na minha igreja, cantor, eu gosto de ajudar, eu gosto de abençoar, porque eu penso assim... Eu plantando no ministério dela, Jesus também está plantando no meu. Então, é assim, um ajudando o outro. Porque às vezes as pessoas não têm a noção, né? As pessoas veem muito E é o que eu falo, se a pessoa de fora. Às vezes a pessoa não pode te ajudar financeiramente, assim, o seu trabalho, mas vai lá. Olha no YouTube, escuta o louvor, porque aí já está ajudando bastante a gente. E é de graça. Né? Compartilha. Quando você gostou, tem outra coisa. Você gostou? Compartilha, tem outras pessoas que também podem ouvir essa mensagem, né? Você está ajudando também o ministério, né? Dos cantores aí, pregadores, professores. E a divulgar o evangelho também, né? Cada um vai no seu chamado. E a gente faz assim, o impossível, né? Para ajudar as igrejas também. Tem igreja que não tem condições, a gente fala, dá o combustível, a gente chega aí, né? E a gente vê, né, a condição da igreja. Tem umas que podem, tem umas que abençoam bastante, tem outras que já não tem tanta condição. E então a gente, assim... É como eu falo, tem que dançar conforme a música, né? É um ajudando o outro, né? Porque tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra dele. Você fazia live no Facebook, deu uma parada com as lives? Então, eu fazia as lives, né?
com cantoras convidadas, outras que ainda têm a promessa. E assim é benção, né? Deu uma parada por conta assim, do luto mesmo, né? Por causa do meu pai. Eu não consegui mais voltar a fazer. Aí eu tô na mão do Senhor. Mas tem plano de voltar, recomeçar o trabalho? Na verdade, ainda não sei quando eu vou voltar. Quando eu tiver assim, com a estrutura psicológica mais... Isso Como aí. que eu posso falar? Mais firme, né? Fortalecida? Mais forte, porque eu sou muito emotiva, né? Sou muito chorona. Então, eu tenho certeza que se eu fazer as lives, eu já vou chorar e vou dar um tempinho. Mas eu vou voltar ao projeto logo, logo. Ah, também, gente, eu esqueci de falar do louvor do meu pai. Ah, é? Eu falei de todos os compositores, esqueci do meu pai, né? Assim, esse novo trabalho tem sido assim, muito difícil para mim. Ter um louvor meu que falar sobre deserto. E realmente é um trabalho que é um deserto para mim, porque eu estava muito feliz de... Até, inclusive, no dia, o meu pai ele sofreu um acidente, né? Eu estava falando para minha mãe, cadê o louvor do meu pai, que estava no celular dela, e ela ia fazer só uma partezinha, um trechinho que ele pediu. E eu cobrando para ela bem no dia, né? Então, isso que me deixou muito triste foi isso, né? Que ele não chegou a escutar, mas ele já tinha visto que eu estava ensaiando, inclusive, os louvores dele. E, assim, a minha tristeza foi essa, do meu pai não escutar os louvores que ele fez para me louvar, né? Porque ele tinha muito orgulho de escutar a Aline louvando o louvor dele, sabe? Ele tinha muito orgulho. Aí todo mundo fala, nossa, até no Facebook, uma irmã mandou uma mensagem para mim e falou assim, Poliana, não desista, né? Porque era o sonho do seu pai ser um cantor. Porque, para quem não conhece, o sonho dele, ele queria ser cantor, né? Na época, ele não era da igreja, não servia a Cristo. Até esse canal começou com o sonho dele, né? E o sonho dele era ser um cantor. Aí até uma irmã falou assim, olha, não desista, porque era o sonho do seu pai. Eu falei, realmente, eu não vou desistir, porque assim, eu sou o sonho do meu pai, né? Tá se realizando na minha vida. E eu fiquei triste, né, por ele não chegar a escutar. Mas ele já tinha visto que eu estava ensaiando, ele já sabia dos projetos, já estava tudo certo. Infelizmente, não deu tempo ele ver, né, o louvor. Então, assim, esse trabalho, eu posso falar que é um trabalho que nasceu assim na dor, né? Que nasceu assim no sofrimento mesmo. Não é nada fácil, mas o Senhor ele é a nossa fortaleza, né? E uma coisa que me fortalece muito é eu saber que um dia eu vou encontrar com Ele na glória, porque Deus me garante isso, né? Que um dia todos nós vamos estar junto com Jesus naquela grande santa ceia. Quem vê às vezes você cantando, não sabe o processo que você psicologicamente tá passando, né? Verdade. Inclusive, eu tinha algumas agendas e eu falei, eu não vou cancelar. E eu chegava ali, sabe, coração apertado, apertado. Mas eu também sou muito grata a muitas igrejas, porque, olha, aonde eu chegava, eu recebia o carinho das pessoas, a igreja louvando, sabe? O carinho é muito gratificante. Isso aí também, pessoal, vou falar uma coisa aqui que às vezes nessa pandemia teve muita gente que não compreendeu também, né? Pessoas que não são evangélicos, as igrejas não puderam fazer culto, e eu via não evangélicos, às vezes, só falando assim, não, é porque a igreja quer dinheiro, é por causa do dinheiro. Mas tem muitas pessoas, né? Eu não vou condenar quem fez e quem não fez. Isso aí, cada um. Né? Mas também tem um processo psicológico muito grande que pessoas às vezes não têm para onde ir, às vezes está na depressão, às vezes está passando até aflição dentro de casa, e a igreja funciona também como um lugar de motivar a pessoa, né? Então você vê que você falou, estou passando esse processo, mas eu ir na igreja, receber o carinho das pessoas, gratificante, né? É algo que Algo interessante ajuda. também, Ivan, porque assim, as pessoas veem muito assim os erros e as falhas da igreja. Mas só que assim, a igreja é algo que ajuda demais, sabe? Eu falo, a igreja foi que me tirou de... Assim, que me fez alguém, né? Que me deu vida mesmo.
Eu sou muito grata à igreja. Na nossa igreja mesmo, que é a Tochas Acesas, a gente também recebeu muita pressão dos membros para não parar os cultos. Né? E você fica ali também você que é da igreja, e se você está numa liderança, você fica também preocupado. Por um lado, você tem uma pandemia. E, por outro lado, você tem pessoas que estão psicologicamente estáveis e que estão precisando ali de uma atenção, de um carinho. Então, igual a cantora Poliana falou agora, né, que ela ainda está num processo, né? Infelizmente, faz 5 meses, né, que o nosso pai se foi. E até mesmo o nosso canal, né? Nosso canal, A gente deu uma parada, né? deu uma parada. Voltamos agora esse mês, começamos a planejar novamente, a ver qual é o futuro que a gente ia dar, e estamos com esse novo projeto, fazendo dessa forma, que era uma coisa que a gente já tinha começado, né? Você tinha começado com ele, e a gente teve que repensar essas coisas. E eu também recebi muita mensagem também, muita gente foi pressionada. Nos ajudou, né? Foi me Falando. pressionando de uma forma... De uma forma positiva, né? Dizendo que a gente tem que Pra não continuar, parar, que né? a gente não tem que parar. Porque e não é isso. fácil, né? É bem E agora complicado. vai ter novos projetos. Poliana Siqueira deve lançar mais algumas músicas aí já para o começo de 2022. Não sei se você ainda pretende lançar alguma ainda esse ano. Então, a gente está trabalhando... tem um louvor... Até esqueci agora, gente. Tem o louvor Adorador, né? Que vai ser lançado, né? Porque, assim, a gente foi convidado para um evento. Eu não vou falar o nome ainda, porque tenho que ver se vai ficar tudo certo, mas provavelmente vai ser isso. E ali, esse louvor é o que está mais... Assim, que eu tenho mais intimidade no momento, né? Porque eu já louvo ele. Antes de gravar, eu já louvava ele, né? Adorador. E aí a gente vai fazer o projeto e vai ser lançado esse ano. Só o Adorador. Aí, ano que vem, a gente vai lançar os outros, né? Então, estamos aguardando aí esse evento aí, que a cantora Poliana Siqueira vai cantar e lançar E é isso. vai lançar o seu... Se tudo der certo, né? Já vai lançar seu novo trabalho aí nesse evento aí. Trabalho Verdade. inédito. Um novo single. E aí é isso. Se você tem um sonho, Não né, você desiste. aprende aí que você não tem que desistir. Não é tem fácil. que Corre ter- atrás. Ficar firme, né? Ter que ter raiz, porque assim, já pensou se a gente não tivesse firme em Deus, né? Poderia até murmurar contra o Senhor, né? Porque assim, a gente estava tudo animado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a orar. Eu vou falar a verdade, eu não estava orando. Antes de acontecer isso com meu pai, eu comecei a orar. A gente abriu a consagração todo sábado na nossa... Eu estava orando. Eu tinha começado a orar e eu ainda falava para meu pai, estou indo orar, olha meu vozinho e olha meu filho, ia orar. E aconteceu isso, em momento que eu estava orando. Então, assim, a tua estrutura tem que estar no Senhor, tem que estar em Jesus, porque senão você desanima Você não vai. e você para. Então muitas pessoas olham para mim, olham para minha família, meus irmãos ou minha mãe e falam, como vocês é forte, né? Mas, gente, eu estou me segurando, porque eu não vou chorar. Mas não é que a gente é forte. Se não fosse a palavra, a gente já tinha parado, gente. A gente já tinha desanimado, deixado tudo para lá. Mas a palavra de Deus ela é muito forte, né? Como eu falo, ela vai até a divisão da alma. Então, se a gente não parou, foi porque Deus está segurando nossas mãos. Se a gente não parou, é porque Deus está conosco. E eu tenho certeza, assim, que meu pai não ia querer que a gente parasse, né? Ele era o maior incentivador. Igual o Ivan falou aqui. O pai era seu fã, né? Porque ele sempre falava. Minha filha, ele tinha orgulho dos 3. E ele sempre tinha orgulho de falar assim, nossa, como meus filhos cresceram no caminho do bem, como meus filhos servem a Deus. Ele tinha orgulho de falar, né? E assim... até esqueci. Peraí, corta. Então, assim, ele falava que era meu fã, mas, na verdade, eu era fã dele. Eu sou fã do meu pai, da minha mãe, e eu quero seguir o caminho deles. Trilhar o caminho deles no caminho do Senhor, né? É importante. Então, quando você tem pais que é um espelho na sua vida, reflete demais na vida familiar. Reflete. Então, se a gente tem estrutura hoje, é porque a gente teve pais maravilhosos, né? Pais abençoados que buscavam o Senhor, né? Toda família tem defeito, mas é coisas mínimas, coisas Teve poucas. exemplo, né?
Mas ali eu falava pro meu pai, não tô falando isso porque ele morreu, porque... Assim, eu tava até pegando meus arquivos, se vocês verem no meu Face, pode olhar tudo. Tinha muita foto, assim, que eu postava direto com meu pai, né? Falando, elogiando ele, porque ele amava elogio. Ele gostava que a gente falava como ele era bonito, como ele era lindo, como ele... eu parecia com ele. Era ele. muito família, né? Então, eu E- gostava dessa ideia de meio... Tipo Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele tinha esse negócio da família. E eu Então, elogiava ele bastante, não porque depois que ele morreu, porque quem morre não vai ver nada, né? Só fica só a lembrança. Mas eu elogiava bastante, por isso que assim, eu não tenho nem consciência assim pesada, porque eu elogiava muito, muito meu pai. Eu falava, tem até uma foto que eu coloquei dele que eu falo, pai, você é meu exemplo. Muito obrigado pelo pai que você é, né? Porque realmente o meu pai foi um exemplo como a minha mãe. Então, assim, gente, e outra coisa que eu vou falar aqui, que ninguém sabe, vai saber hoje, o meu maior medo era ficar sem meus pais. Eu tinha muito, muito, muito medo. Até quando Deus levou, eu falei, Senhor, era isso, ia ser assim. Então, assim, era um medo que eu tinha muito grande, eu tinha pavor, eu tinha desespero disso, de pensar em perder, sabe, em perder meus pais. Mas aí é aquilo, né? Deus, ele vai nos fortalecendo, nos dando força, nos dando graça. Então, não é porque a gente é forte, mas é porque Deus nos sustenta, né? E é aquilo, a gente tem que estar ocupado na trabalhando palavra, firme, né? trabalhando, não deixa a depressão tomar conta. E eu dou conselho até para o pessoal que, assim, tem passado esse momento difícil, né? Pandemia, muita pessoa desempregada, as coisas estão caras, e assim... Vem um desespero muito grande, mas a gente tem que saber que Jesus está conosco, está no nosso barco, e que o Senhor vai nos ajudar, né? E assim, eu perdi muitos amigos também. Perdi, entre aspas, porque está com Cristo. Perdi uma amiga minha, ela tinha acabado de ter o bebezinho, até estava vendo a foto dela esses dias. O Senhor recolheu. Também o pastor Ezequiel, que sempre me recebeu bem na igreja dele. A gente foi até na casa dele. Tem até a foto, ele... o meu pai. Então, foram 2 pessoas que Deus, né, recolheu e muita gente. Né? Todo vídeo meu que eu tenho olhado, todo vídeo meu, não tem um vídeo meu que não tem uma pessoa que Deus recolheu. Então, foi esse ano muito difícil, gente, de colheita mesmo. Então, uma coisa que meu pai falava sempre é que a gente não tem que se preparar, a gente tem que estar preparado. E ele estava preparado, né? Então, que a gente também venha se preparar. Então, eu dou conselho para quem está assistindo, né? Não desista do Senhor, não murmure. Continue firme no Senhor. É difícil, a dor do luto é terrível. Vamos falar assim, é terrível, né? Mas a gente tem que estar com foco no Senhor Jesus Cristo. E é Porque é o isso. chamado, né? Não tem como fugir. E Depois dói, né? Chamado dói. Sói. Outra coisa também, chamado dói. Né? As pessoas veem... Eu vi a Cassiane falar algo e é bem interessante. Porque as pessoas falam assim, eu quero ser igual a você, eu quero parecer com você, mas vem calçar o meu sapato, se você aguentar. Então, ver o glamour é muito fácil, mas a dor, os espinhos, tudo que a gente passa pelo chamado é difícil. Então, só aguenta quem tem raiz e quem tem estrutura. Vai ter que ter estrutura, não tem jeito. É ver o cantor também, né? Porque o cantor, ele canta de alegria, mas ele esconde as suas tristezas, né? Aí vê a pessoa tá ali É verdade. cantando. Outra coisa que você me fez lembrar, olha aí, eu não tinha nada para falar agora. Eu lembro que uma vez eu fui para a igreja e eu fui chorando, porque houve um problema. Esse dia era o meu aniversário. Para você ver, eu estava tão triste que a irmã da loja me chamou, Loucas por Modas. Hoje não tem essa loja, mas eu creio que vai voltar, que eu Uma loja que profetizo. abençoou muito você, né? Uma loja que abençoou muito o meu ministério. Eu sou muito grata à irmã Adriana também, né? Que era a dona da loja. Da congregação cristã. Verdade, ela me abençoou muito. Olha para você ver o que o Senhor faz. E ali, ela me chamou na loja, vem aqui que eu tenho um presente para você. Porque todo meu aniversário, ou quando ela trazia mercadoria, ela sempre separava uma peça para cantora, né? Inclusive, no clipe Não Importa o Seu Tamanho, tem o final. Ela ajudou, ela patrocinou. Tem o slogan, que fala o nome? Da loja. E o que aconteceu? Eu fui para a igreja, eu não queria ir para a igreja, mas quando eu cheguei lá,
Eu fui chorando. Eu fui com a minha amiga Gisele, que é a minha psicóloga. E a gente foi, quando chegou lá, Deus falou comigo de uma maneira tão grande, tão poderosa, que, sabe, aquela tristeza saiu. Aquela angústia, tudo que eu estava sentindo, saiu. Então, às vezes a gente vai no lugar, tá aflito. Às vezes a gente quer uma palavra, mas tem que ser boca de Deus para outras pessoas. E assim. Quem é chamado para a obra é chamado para servir, né? É igual o médico. Aí vê o médico, ele tem 1001 problemas, mas ele também tem 1001 pacientes. E ele não pode deixar aqueles problemas pessoais interferir no profissional que ele é. Então, por mais que ele tenha dor, tristeza, depressão, ele tem que cumprir o trabalho. Eu acho que a gente que é chamado para a obra, igreja, a gente é dessa maneira. A gente também tem os nossos problemas, nossas aflições, as nossas dores, né? E eu me lembro também, contar um testemunho rápido aqui, não desse problema do meu pai, mas outro problema, né? Eu me lembro quando eu estava meio triste, assim, meio desanimado da vida, eu vim até do trabalho, assim, pensando na minha cabeça. E uma amiga minha, de muitos anos, liga para mim no Message. E a gente começou a conversando e tal. E as fotos no Face sempre muito alegre e tal. E a gente conversando ali, ela, Ivan, você se tornou evangélico? Eu digo, eu tornei, né, dou aula na igreja, pá. E aí a gente conversando, de repente a menina fala, não, porque eu tô com vontade de me matar, eu tô querendo tirar a minha vida. Eu pensando, meu Deus, eu já tô vindo aqui triste, desanimado. Você tem que aconselhar alguém que tá pior né? que você. Querendo uma palavra, alguém que me deu ânimo. uma palavra, como é? Motivacional. Motivacional. Uma força, né? E aí eu encontro que tá pior que eu, mano. Mas é sempre assim, né? Né? Então a nossa vida, por isso que nem todo mundo, igreja, é chamado para o ministério. Ser chamado para o ministério, você vai, né? Aí eu lhe dei uma palavra de ânimo, graças a Deus a vida dela vai de boa, né? E às vezes a pessoa só vem falar com você e desaparece. Mas aí vem aquele momento que é para aquilo que você foi chamado naquele Deus te momento. colocou bem no E muitos momento certo. irmãos às vezes não compreendem isso, né? Então a gente tem que ser mais tolerante com as pessoas, né? E principalmente mais nesse tempo de amor, crise mundial, de muitas pessoas perderam os familiares. Eu não gosto, tem piada que eu não gosto na internet, principalmente que envolve piada com esse tipo de coisa, gente que perdeu, porque não gosto de compartilhar coisa que às vezes as pessoas vêm compartilhar, às vezes no Messenger ou no como é o nome? No WhatsApp. Né? De gente que, acidente. Eu digo, rapaz, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, pelas famílias das pessoas. Né? Temos que ser mais humano, né? Que tá faltando nesses últimos dias aí, tá faltando sensibilidade. Todo mundo tá no mesmo barco. Mas a gente tá no mesmo barco, mas brigando. Né? E se o Tá barco todo afundar, mundo no mesmo barco. vai quem tá de um lado, vai quem tá do outro, Aí né? tem que orar para as coisas dar certo, para ver os irmãos com os projetos, com o sonho dos irmãos sendo realizado, chegando lá, né? O evangélico ele tem que mudar a cabeça também, porque, oh meu Deus, esse canal também é um sonho para ver evangélico por cima. A gente quer entrevistar. Eu quero ver evangélico juiz, evangélico professor, evangélico paraquedista, general do exército, tudo. Entendeu? E tá bom, irmão, não tá bom? Né? Cantando, vendo seus projetos, porque a Bíblia diz que a gente também tem que orar até para os governantes do mundo, para a gente ter uma vida sossegada. Outra coisa importante, Ivan, que você falou, eu lembrei. E no ministério também você tem que gostar de pessoas, né? Que é mais importante. Tem que gostar de Porque, às vezes, eu vejo pessoas falar, quero ser pastor, mas não gosta de pessoas. Então, assim, tanto como cantor também, que tem que lidar com as pessoas, porque As pessoas chegam, eu recebo abraçam, muita né? mensagem também de pessoas que estão na depressão, pessoas, mãe, eu tô com isso, eu perdi meu filho. E a gente tem que aconselhar. Então, assim, você vai trabalhar com o quê? Pessoas feridas, como o Ivan falou. Tem que ter mais amor, mais compreensão, mais empatia, né? E outras pessoas também que veem também, eu estava até vendo pessoas que abençoam meu ministério, pessoas que são católicas, que abençoam o ministério. Então, a gente tem que ter o quê? Sabedoria. E, às vezes, a pessoa, não gosto de gente. Eu não falo com outro que não é da minha religião. Então, assim, tem que ter um pouco de empatia, né? E de sabedoria também.
E Jesus falava com todos, E né? gostar, né, também, Jesus amar a falava com alma. todos. Né? Eu falo sempre pra minha esposa, se Jesus viesse hoje, não seria diferente de quando ele veio. Ser educado, eu acho que é para todo mundo ser educado. Porque Jesus andava com os cobradores de impostos, né? Que eram odiados pela sociedade. Aí você vê um pastor com um político e você fala, aí aquele pastor virou ladrão. Jesus andava com um cobrador de imposto. Muitos deles corruptos, né? Mas era Jesus que influenciava. Só que era diferente. Jesus influenciava O aqueles. meio, o ambiente. Isso, ele andava com alguém que era corrupto e fazia com que aquela pessoa entendesse que ele era corrupto. É como Daniel Ele também, nunca- né? ele Jesus influenciava. Jesus as nunca pessoas. negou um convite, né? Ele tinha muitas tretas com os fariseus, mas quando o fariseu Isso. convidava ele, ele ia de boa. Ele ia É de como boa. Daniel também, né? Tava lá na Babilônia, mas não se corrompeu, né? Ele fazia a diferença. E tinha o seu amigo lá, o Vai Dário. ver os crentes, eles ficam com essas ideias. Não, não vai fazer tal coisa, porque vai se corromper, vai se desviar. O que mais desvia uma pessoa, eu vou falar aqui, a cantora Poliana aqui, o Tassi Siqueira, ele também pode confirmar comigo, e você também aí, a escola. O maior desviador de crente é a escola. Não tem um que ganhe. Nem por isso você não deixa de mandar seu filho para lá, né? Então, acho que falta um pouco mais de preparo, porque às vezes o crente não pode alçar determinados cargos dentro da sociedade, porque às vezes o irmão fica, não, mas vai se corromper, vai se desviar, vai... Meu irmão, a gente está sujeito, né? A qualquer momento, em qualquer canto, no emprego, seja ele um grande, um pequeno. É óbvio que nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de estar no mesmo lugares, né? Que nem a cantora falou, e a gente tem que falar daqui. Mas a gente tem que propagar o evangelho. Um dos princípios desse canal é trazer pessoas aqui que são influentes. são Pra influentes gente na entender sociedade. como as coisas funcionam, a gente conversou com a E cantora. ver a história dela, né? Isso, das pessoas. entender a história. Todo Conhecer mundo, as pessoas mais no Todo seu, mundo. seu íntimo, no seu Isso. particular. todo mundo tem uma história. Às vezes você olha para uma pessoa e pensa, foi fácil chegar até ali. Não Às é. vezes você olha a situação atual da pessoa e você diz, olha, a pessoa gravou CD, a pessoa já A pessoa chegou com um Ah, carrão inclusive- aí, viajou, já aí. tem um carro. Inclusive, tem pessoas você tá que- com esse carrão e eu tô aqui andando de pé, você não tá no meu lugar. Às vezes a pessoa não sabe que aquela pessoa já passou uma caminhada passou. igual, ou talvez até pior. E às vezes você não Inclusive, sabe eu qual foi o escuto custo. muito isso também. Ah, você tem sorte. Ah, você tem CD. Ah, você tem louvor. As coisas vieram Né? assim pra sua Você mão. tem muita sorte. Não é assim. A gente luta, a gente batalha, a gente Batalha. trabalha. É matando um leão por dia, né? É isso. Então, a E pelo finalidade, amor, né? Isso, e a finalidade que a Pelo gente tem amor. aqui é isso, conhecer a história das pessoas, mostrar que todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo vai ter momentos de tristeza, mas para você vencer, Frustrações, né? você vai ter que E a acordar, questão levantar do dinheiro e lutar. também, a questão do dinheiro é muito mal compreendida, né? Porque a gente precisa de dinheiro para tudo, para sobreviver. A gente vive numa sociedade capitalista, de certa maneira, né? Você tem uma casa, você tem água. Se não A gente tiver tá- dinheiro, a empresa A corre. gente está fazendo esse canal, a gente tem uma câmera filmando a gente tem um computador para Você gravar. se a casa, gente né? tem Você se casa microfone. por amor, todo mundo, né? Que Deus abençoe que se case por amor. Mas o fato de você se casar por amor não significa que você também não precisa de dinheiro. Pra sustentar aquela família. Aí você vai ter um filho, é óbvio que em primeiro lugar você pensa, eu quero ter um filho porque eu quero ter alguém que eu ame mais, né? Mas o filho também vai precisar de dinheiro, Fralda tá cara. né? Entendeu? Então, às vezes o crente ele Vixe. pensa, Fralda tá Chegou. caro. tudo precisa de dinheiro. Ah, mas tem aquela palavra da Bíblia, né? O amor, né, ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Mas é o que a Bíblia quer dizer, né, que é ser fanático. Quando você coloca aquilo acima de tudo. Sim, mas o dinheiro, exatamente. Né, tem pessoas que Quando você desprezam a sua própria Você tem que ser família. senhor do dinheiro. O dinheiro ele tem que ser servido. Porque Deus deu a terra para o ser humano. Mas o homem não pode ser escravo do dinheiro. O homem não pode deixar que o dinheiro tome conta da vida dele. Mas o homem pode pegar o dinheiro, né? Até Jesus tinha tesoureiro. E pegar aquele dinheiro e investir nos cantores, ter obra social. Obras né? sociais. Obra social, dar curso para o jovem, entendeu? Então tem muita igreja que faz isso e às vezes as pessoas E ninguém não sabem. sabe. disso. Eu tava vendo um Tamo podcast. fugindo do tema aqui. Eu tava vendo um podcast outro dia aqui e no podcast o cara tava falando, olha, a gente vai embaixo do viaduto, a gente dá comida pros mendigos, a gente ajuda desse jeito e a igreja não faz. Eu falei, cara, esse cara nunca foi numa igreja, Nunca ele foi não na conhece. igreja, né?
Sabe, toda obra que ele estava falando ali que a igreja não fazia era coisa que é normal da igreja não fazer. Fazer. Agora, a diferença é que a igreja, realmente, ela não divulga isso. É né? porque a igreja é fechada, a gente divulga pra gente, né? Quem está na igreja sabe. Agora, quem está de fora... fora não vê, né? Quem tá de fora é outra. É igual olhar pra sua casa e ver uma casona e dizer, "Ô, casona." Mas eu não sei a sua realidade lá dentro. E a igreja, às vezes, ela fala pra ela mesma. Mas nós estávamos aqui, né, com a cantora Poliana Siqueira, que tem esse trabalho, não importa o seu tamanho, e que já está gravando seu novo trabalho. Vai Minha ter um despedida. evento aí. Se É minha despedindo CD. despedida Meus do irmãos CD. querem gravar CD físico, né? Nossa, meu Deus. Eles não entendem, ainda estão naquelas É verdade. ideias, né? Tem pessoas que me falam, não, mas que Deus me prometeu o CD. É CD que eu vou gravar. Mas aí eu tento explicar que agora é na plataforma digital. Mas não entra, irmãos. A gente tem que entender quando o mundo muda, né? A gente não usa mais Era máquina de vinil, né? escrever. Não tem, a gente tem um computador agora. A gente não vai usar mais máquina de escrever. A gente não Falar tem em máquina de escrever, eu lembrava que quando era da mocidade eu tinha que estar lá, ó, pra pôr no grupo. Então não tem disco, né? O vinil. Tem gente que ainda tem, mas é saudosista. Cantor hoje em dia não grava É vinil. um público seleto, né? É um público seleto. Hoje em É dia... um público que ainda gosta de ouvir vinil. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ter, né? A pessoa em gravar um vinil, Poliana Siqueira? Não. Por exemplo, o Van gosta muito de livro, já eu não gosto Eu de gosto de livro, a coisa Se não física para tiver pegar. o livro para mim é uma obra de arte. Eu compro na Amazon o e-book, baixo no meu Kindle e leio o digital. Porque eu sempre peguei muito trem, né? Eu trabalhava lá em São Paulo e 6 anos pegando trem, aquele trem lotado. O livro normalmente ele é pesado. Pesado, o Pra você, conhecimento pesa. isso. Às vezes eu pegava um livro, e o estranho, tinha essa coisa psicológica também. Às vezes eu pegava um livro de 1000 páginas e eu tinha um aparelhinho pequeno na minha mão para ler. Então, eu acho mais fácil. As coisas vão mudando e agora, plataformas digitais, é ali que tá. As pessoas estão ouvindo. No YouTube, vídeos, Instagram, Facebook. E a gente tem que ir onde Telegram. as pessoas estão, né? Temos que E até é bom porque imagina hoje a cantora Poliana Siqueira, ela pode chegar lá no Acre, Em todos os lugares. pode chegar no Japão, né? Então olha, eu acho a tecnologia uma coisa assim linda, maravilhosa, né? A tecnologia, pessoal, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Hoje a Poliana Siqueira falou que só tinha a fitinha Da Cassiane. Ainda da tinha... Cassiane, E né? tinha que ser original, porque se Né? fosse pirata, como Entendeu? fala, o som engolia a fita. Era uma luta. Tinha que Tinha orar. que ter uma caneta pra rebobinar. Inclusive, quando era no culto, vocês lembram? Hoje em dia é câmera. A minha mãe colocava um rádio assim e ia gravar o culto. Era só a nossa voz. Ia gravar pra quem ouvir. Pra gente nós mesmo ouvir. Então é isso aí, né? Então hoje você pode contribuir com o Eu evangelho, tô me sentindo né? velha agora. Você pode contribuir, quem pensa que a Poliana tem 15 anos, né? Tem muita gente que pensa, 33. né? Então tá na idade de Cristo, né? Idade de 33 Cristo. anos é a idade de Cristo. Então você pode contribuir com o evangelho sem sair de casa. É muito linda a tecnologia, né? Hoje você tem acesso aos cantores. Gastando pouco, porque né? você E só precisa gastando ter pouco acesso e à ajudando internet. as pessoas. Então falta mudar um pouco a nossa mentalidade, né? Então, considerações finais? Considerações finais, Poliana Siqueira? Quer mandar um Bom, abraço? quero agradecer a vocês, né, pelo convite. Deus abençoe. Para quem não sabe, é meus irmãos, tá? E eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade que Ele tem me confiado. Às vezes a gente se acha pequeno, se acha... Como falar? Inferior, né? Assim, essa palavra é muito forte no meu coração, como Gideão, né? A gente se acha o menor da casa dos nossos pais. Eu sou o mais pobre, né? Mas o Senhor é aquele, quando Ele escolhe, Ele capacita, né? E eu agradeço muito a Deus porque Ele me chamou, tem me capacitado, né? Tem aprendido muitas coisas com a palavra do Senhor, ter paciência, ter perseverança e a luta, né? Insistindo também naquilo que Deus tem para minha vida. Não é para minha glória, não é para minha... Como que eu posso falar? Assim, não é para minha exaltação, mas é para o nome do Senhor ser glorificado através da minha vida. E assim, eu agradeço muito a Deus por ter confiado, né, esse ministério nas minhas mãos do louvor. Eu agradeço muito a Deus e também agradeço os meus pais, né, meu pai que descansa no Senhor. Agradeço muito porque ele foi um homem
de garra, um homem que nos ensinou muita coisa, né? Até quando eu fiquei assim com medo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser, né, de mim, do meu filho? Porque meu pai tinha um dom de mais para doutrina e ele que ensinava a gente. Mas eu tenho certeza, né, que Deus vai nos ajudar. E eu agradeço a minha mãe, que é uma mulher muito guerreira, muito iluminada, abençoada. Agradeço o meu filhinho, né, porque toda vez que... Muitos não sabem isso também da cantora. É difícil pra gente. E cantar na igreja, eu deixo o filho em casa, né? Eu tenho minha mãe para me ajudar também. Toda vez que eu vou, eu peço para ela, ou vão, o Tarso fica. Então, eu vou cantar. E, assim, os livramentos que Deus dá também, né? Na estrada. Deus dá muito livramento. Quem canta e prega, assim, direto. Deus dá cada livramento que a gente só tem que agradecer ao Senhor. E também quero agradecer ao meu esposo, né? Que apoia o meu ministério. Tem sido uma bênção, é ele que me leva nas igrejas, porque eu não sei dirigir. E também não ando só, ando acompanhada com meu esposo, com a minha mãe, alguém da minha família. Então, assim, eu agradeço a minha família que tem, né, me apoiado. E, assim, uma coisa bem interessante, que no começo do meu ministério, o meu esposo não me apoiava tanto, viu, gente? Assim, foi uma outra luta que eu tive que romper essa barreira. E tinha vezes que eu ia para a igreja também, assim, triste, né, porque não tinha muito, assim, o apoio. Depois que ele começou a entender, compreender. E hoje ele me incentiva, ele me leva. Às vezes eu estou desanimada e ele fala, não, vamos, você tem compromisso. Agora é ao contrário. E Deus já tem falado, né, que eu e ele vai viver da obra. Né? Não adianta correr, não adianta fugir, que nós vamos viver da obra. E assim, a gente tem se empenhado, né, dando o máximo de nós para estar aí levando esse ministério. Né? Eu só agradeço a Deus pelo meu ministério e pela minha família, né? Porque assim... Para você ter o seu ministério, você tem que estar com a sua família ali também estruturada. Antes de fazer a obra lá no outro lado, você tem que fazer a obra primeiro dentro da tua casa. Antes de falar, né, Van, que você ama... Ah, irmã, eu te amo. Você tem que falar que ama teu filho, teu esposo, teus irmãos, sua mãe, entendeu, gente? Então, assim, antes de fazer a obra lá fora, faça primeiro dentro da sua casa. Então, assim, agradeço muito a Deus, porque, assim, a minha família... Tá todas nos pés do Senhor, né? Estamos caminhando, tocando a obra. E eu creio que muitas almas vão se render ao Senhor, como eu já tenho visto, né? Muitas almas se render ao Senhor. E só tem que agradecer, né? Amém? Chega que eu falei demais. Então, obrigado aí a cantora Poliana por ter aceitado nosso convite, estar aqui hoje. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, que têm compartilhado aí nosso conteúdo, que têm curtido, tá? Ah, Deus deixa eu mandar abençoe a também um todos. abraço pro meu novo produtor, que é o Everaldo. Que Deus abençoe a vida dele também. E agora eu vou fazer igual o Van. Shalom. Vou aprender, hein? Shalom Aleichem e Aleichem Shalom. Aqui é o Van, letra Letra outra.